A BMW, a Williams, BMW voltando à primeira linha, 1:30.081, ao lado dele a McLaren de Raikkonen, a segunda fila tem a Williams de Mark Webber e a Toyota de Trulli, a terceira fila tem a McLaren de Montoya, e na sequência você via lá o Fernando Alonso, depois Barrichello em sétimo, o Ralf Schumacher em oitavo, o Fisichella em nono, o Schumacher em décimo, Felipe Massa em 11º, Coulthard 12º, Jenson Button 13º, Lewis em 14º, Villeneuve, Sato, Monteiro, Frisache, Karthikeyan e Alpers completando os 20. Voltamos a ter 20 carros porque cumpriram já a punição de 2 provas, fora os pilotos da equipe BAR. Daqui a pouquinho nós vamos para 60 voltas, 5.148 metros em cada uma delas. A classificação do campeonato traz o Alonso com 49 pontos, Raikkonen já é o segundo com 27, o terceiro é Trulli com 26, o quarto Mark Webber com 18, depois Nick Heidfeld com 17 pontos, o mesmo número de pontos de Ralf Schumacher. Fisichella tem 14, o mesmo número de Montoya. Schumacher tem 12 pontos, David Coulthard tem 10, Rubens Barrichello tem 9, Alexander Wurz tem 6 e depois Villeneuve tem 5 pontos, De La Rosa 4, Felipe Massa aparece com 2 pontos na classificação. Já eles vão sair aí para a volta de apresentação e aquecimento de pneus. Reginaldo Leme, bom dia, qual é a sua expectativa? Olha, eu imaginava, você está vendo aí o Boris Becker ali, de óculos escuros ali, o grande tenista Boris Becker, tantas vezes campeão. Mas, eu dizia, Reginaldo, nós imaginávamos que tivesse um pouco leve realmente a Williams fazer essa pole position. Mas a informação de que pararam em 12ª volta numa corrida de 60 e vieram quase sem nada de combustível. Bom dia. Bom dia, amigo da Globo. O circuito do Nürburgring de 5 km e 100 metros é um circuito de altíssima pressão aerodinâmica, requer muita tração e é uma enorme tendência dos carros a sair de frente. Isso é um cuidado que os engenheiros têm, mas cuidado que os pilotos têm que ter também na corrida. Na largada a gente vê Williams e McLaren, rivais históricas na Fórmula 1, faz tempo que isso não acontece. E por trás dos seus carros, os motores BMW e Mercedes-Benz, rivais históricas na indústria automobilística. O curioso, um alemão, o Nick Heidfeld, largando na pole pela primeira vez, Nick Heidfeld, que até então tinha obtido a sua melhor posição de grid, era um 4º lugar. Um outro alemão em 8º, que é o Ralf Schumacher, e um outro alemão em 10º, que justamente o Michael Schumacher, 7 vezes campeão do mundo. E claro que o 10º Schumacher foi cumprimentar o primeiro, Nick Heidfeld, por essa pole. O Heidfeld, como disse o Galvão, está muito leve, deve parar logo na volta número 12, e isso dá a Williams a possibilidade até de fazer uma tática mutante. De repente, de acordo com como estiver a corrida, ele pode até fazer 3 paradas, que foi, aliás, assim, com 3 paradas que o Schumacher ganhou em 2004. Aí vem eles para completar a volta de aquecimento de pneus, volta de apresentação. Luciano Burti, suas informações, você que está sempre conversando com o pessoal da Fórmula 1, o que você tem de novidade? Já esperava uma Williams tão leve assim? Bom dia a todos. Eu acho que quando a gente viu o tempo do Heidfeld ontem, comparando com o que ele apresentou nos treinos de sexta-feira, dava para ver que ele estava mais leve sim. Como o Reginaldo falou agora, pode ser que mesmo assim ele ainda durante a corrida escolha entre 3 ou 2 paradas. Eu acho que 2 paradas seria melhor para esse tipo de regulamento, onde você não pode trocar os pneus. E acho que o cuidado maior, eu acho que nesse ponto, falando até em paradas, na minha opinião o Raikkonen, eu acho que é o piloto favorito a essa vitória, porque tem a chance de largar na primeira fila e deve fazer as 2 paradas como melhor estratégia. Um ponto que vai ser importante vai ser os pneus. Serão os pneus, porque a pista está quente, é de aderência baixa, o que significa que o carro escorrega muito e tende a criar bolhas, o que causa um grande problema e quem sabe um desgaste maior do que esperado. Muito bem, eles vão chegar já para as posições definitivas no grid de largada. A primeira fila atrás a Williams e Nick Heidfeld e a McLaren de Kimi Raikkonen. A segunda fila Mark Webber da Williams também, o Jarno Trulli, que você viu até a repetição de uma imagem aí, teve problema para funcionar o carro. Se ele não tivesse saído, ele já teria sido avisado para se posicionar atrás. Vamos ver, o quarto carro aí. Aí você está vendo o Rubens Barrichello, que larga na 7ª posição, Schumacher larga na 10ª posição, Felipe Massa larga em 11º. Vamos ver o que vai conseguir abrir, né?
teoricamente tem que largar melhor, tá mais leve. O que ele vai conseguir abrir nessas voltas o Nick Heidfeld para tentar compensar o fato de parar mais cedo do que a McLaren de Kimi Raikkonen. Será que o Raikkonen vence mais uma? O Homem de Gelo vence mais uma? Será que se recupera o Alonso? O Alonso larga muito bem, a Renault larga muito bem, tem um sistema de largada de Easy, que é o Control Traction, o controle de tração, aquilo que não pode, mas pode, mas não pode, aquela coisa toda. A verdade é que os carros da Renault largam muito melhor do que os outros. E conta muito a experiência na largada, né? Do Hakkinen em cima do Heidfeld. Precisa ver se não está tremendo um pouquinho as pernas do Heidfeld, largando pela primeira vez na pole position. Quarta luz, quinta, vamos para a largada. Não vamos não, não vamos não, não vamos não. Segura, Heidfeld, segura, pode segurar. Porque algum piloto aí, um terceiro, quinto, sétimo, era o carro de Fisichella. Era o carro de Fisichella, eu estava ali contando as filas para poder chegar a ver quem era. O carro de Fisichella que apagou. Então fica, pelo novo procedimento, tem que ser retirado, tem que ser levado para o box para largar de lá, depois que passar o último. Aí o carro de Fisichella, veja que é um problema, fica travada a marcha, fica difícil para soltar. Normalmente quando acontece isso, está em primeira marcha para largar, o carro apaga ali e não se consegue voltar ao neutro, para poder empurrar o carro e tirar dali. Aí ficando, portanto, um carro da Renault, as coisas começam a se complicar para a Renault numa temporada em que se imaginava que fosse um passeio azul e amarelo da Renault. Você viu a preocupação, primeiro lá, do Flávio Briatore, diretor da Renault. E aquele que apareceu, aí o Flávio Briatore está ali no centro. E o que apareceu ali, também de cabelos brancos, é o Charles Whiting, que é o diretor de prova. O Charles Whiting, que apareceu na torre, está preocupado com o carro do Fisichella, que não foi retirado até agora. Você está vendo, o Briatore é o diretor da equipe, o Pat Simon está ali do lado, é o diretor técnico, mas quem manda ali é o Briatore mesmo. Esse que está gesticulando, cabelos brancos ali, esse é o Charles Whiting. Estão sendo autorizados os mecânicos da Renault para entrar. Já devia ter feito isso, já demorou o Charles Whiting, já devia ter feito isso, porque olha lá, os comissários não conseguiram tirar o carro de lá. Na esperança de que na volta, quando os carros completassem a volta, o carro já tivesse retirado, aí daria a largada normal nessa volta seguinte. Como não conseguiu, agora sim, autorizou, vai ter que ligar com bateria lá, assim que sai o carro. Eles agora fizeram o seguinte, Reginaldo, eles levantaram ali atrás, ó. Eles vêm com uma espécie de um macaco com rodas, levanta a roda traseira, porque eles não conseguiram botar no neutro. Levanta a roda traseira para empurrar o carro. É tão difícil assim, voltar uma primeira marcha para o neutro? E deu problema hidráulico, é o que eles chamam sempre. Exatamente, é problema hidráulico. Quando o motor para, todo o sistema hidráulico para ao mesmo tempo. E às vezes o ideal é que ele tenha uma pressão para que consiga acionar a embreagem para colocar em neutro. Mas às vezes a pressão já estava baixa, esse talvez tenha sido o problema até do motor ter desligado e por isso o sistema não funciona mais. Veja aí, tá vendo? Entra uma espécie de um macaco ali, levanta o carro porque a roda traseira estava travada. Então já não tem mais o carro do Fisichella no grid. Cai uma volta, esse é o novo regulamento. O novo regulamento determina que cai uma volta. Antigamente parava, ia lá, mexia, quando podia reabastecer, cada um largava, botava combustível para largada, o quanto quisesse podia ir lá, mexia. Eram as mesmas 60 voltas, agora cai uma volta. Com isso, o Michael Schumacher ficou logo atrás do Ralf e muito mais próximo do Barrichello. E o bom ficou para o Felipe Massa, que ele ficou com espaço ali à frente para largar. Aí você vê como eles partem. O Raikkonen ali tomando a frente, pulou na frente. E aí o toque. Mark Webber, sai Schumacher. Barrichello seguiu. Rubens Barrichello seguiu, Schumacher virou aqui atrás. Ralf Schumacher também vira. Olha o Ralf Schumacher aí. Ficou complicada a primeira curva. Perdeu posições Rubens Barrichello, mas pior ficou para o Schumacher. E muito pior ficou para o Mark Webber. E o Raikkonen já tomou a ponta. Raikkonen com Heidfeld, com Trulli. A quarta posição. O Coulthard vem pulando ali para a quarta posição. Você vê o bico do carro que ficou parado
o carro do Ralf, que ficou o bico por ali. A primeira posição é do Raikkonen, o Raikkonen é o segundo, Trulli é o terceiro, o Coulthard é o quarto, Alonso é o quinto. Felipe Massa pulou para a sexta posição. Se deu bem, o Felipe Massa pulou para a sexta posição. O Lewis é o sétimo. Jenson Button é o oitavo. O Barrichello caiu para 12º. O pior foi para o Schumacher, que ficou lá atrás na 17ª posição. E o Mark Webber, que era uma esperança da equipe da Williams, talvez até uma esperança maior do que o Nick Heidfeld, porque tinha mais combustível, já ficou fora e a equipe Ferrari já está pronta para o Schumacher. O inferno astral do Schumacher aí continua. O Rubinho se deu mal, porque perdeu 5 posições. Mas se a parada dele é para o Schumacher, se deu bem. Olha, é simplesmente a terceira vez, claro que sem culpa às vezes, né? A terceira vez que o Ralf Schumacher fica na primeira curva desse circuito de Nürburgring. Felipe Massa foi o que se deu melhor. Coulthard e Felipe Massa foram os que se deram melhor na história. O Coulthard então veio de 12º e pulou para a quarta posição. Felipe Massa veio da 11ª posição e pulou para sexto. Rubens Barrichello já vem se recuperando. O Rubens Barrichello, já fez 3 ultrapassagens, já está na 9ª posição. O Sato foi para os boxes. O Rubinho fugiu na boa da confusão. Ele simplesmente não tentou entrar por dentro e fez o caminho normal. O do Schumacher que foi mais complicado, né? Que ele aí foi para fora, realmente na parte de acostamento. Que por sorte não é brita, né? Aí você vai vendo o Felipe Massa passando ali, ó. O Alonso já conseguiu ultrapassagem em cima do Coulthard. Ralf Schumacher sem bico. Ralf Schumacher sem bico vem para os boxes. Só agora ele chegou. O Rubinho, nós já dissemos, já está na 9ª posição. Já vai atacar o Jenson Button. E o Alonso já ultrapassou o Coulthard. Deu para ver ali que o Alonso já está na frente do Coulthard. O Felipe Massa está atrás do Coulthard. Neste momento o Raikkonen é o primeiro, o Heidfeld é o segundo, o Trulli é o terceiro. Alonso é o quarto, se deu bem também. O Alonso ganhou 2 posições. O Coulthard vem na 5ª posição, Felipe Massa é o sexto. E o Rubens Barrichello vem na 9ª posição. Já vem atacando. O Jenson Button largou em 13º. 3 pilotos pularam juntos à frente. O Felipe Massa 11º, o Coulthard 12º e o Jenson Button 13º. Por quê? Tiveram tempo de achar um caminho, já que o toque foi ali entre o terceiro e quarto colocados. Então eles tiveram tempo de achar um caminho. E a grande vantagem foi do Raikkonen, mas o Raikkonen já largou melhor do que o Heidfeld. O Heidfeld, aliás, largou mal. O Heidfeld, aliás, largou mal. Talvez até seja a história, o piloto, não sei se fica no subconsciente, queria perguntar isso pro Burt. Você vê como largou mal o Williams, como veio de um lado, Montoya veio pelo outro lado, e ali o toque. Vamos ver quem toca em quem toca em quem toca em quem. Amigo, o Ralf ali, pegaram o Mark Webber. Não, agora vamos ver certinho. Agora vamos ver certinho quem foi. O Ralf pegou atrás, mas Mark Webber e Montoya se pegaram. Tanto que o Montoya vai voltar. O Mark Webber pegou o Montoya. Porque o Mark Webber tinha largado mal, o Montoya tinha passado por fora. O Mark Webber fez a besteira e pegou o Montoya. E o Ralf tem a impressão que veio meio na onda. Vamos ver de novo? Aí você tá vendo o Alonso acelerando. Olha lá. Olha lá o Mark Webber, o Montoya por dentro. Pegou, olha. O Mark Webber atropelou o Montoya. O Mark Webber simplesmente... Olha o Alonso para sair da confusão. Olha o Felipe Massa passando ali. Como saiu bonito. Como escapou bonito ali o Felipe Massa. A câmera estava no carro do Jenson Button. O mecânico leva a mão na cabeça mesmo, porque o Mark Webber fez besteira. Atropelou o Montoya e complicou a vida de todo mundo, Button. Você perguntava do Heidfeld. Eu acho que a largada dele, do ponto de vista do piloto, foi boa. Porque assim que apagam as luzes, ele tem uma reação rápida. Mas depois dá pra ver que o carro não tem uma partida muito boa. Quanto a esse acidente, é até engraçado de ver o Ralf Schumacher e Montoya com problemas, porque o ano passado, em 2004, os dois eram companheiros de equipe na Williams e bateram exatamente nessa primeira curva, ou seja, acho que não aprenderam a lição e estão aí de novo com problemas. É isso mesmo, Butch. Eles bateram pela mesma equipe, bateram nessa curva. Numa outra em que o Ralf estava na Jordan e o Schumacher, o irmão dele, já na Ferrari, ele tirou o Schumacher da corrida, também na primeira curva. E agora ele acabou sobrando para ele, dessa vez sem culpa nenhuma. A culpa realmente maior foi do Webber. Olha, incidente envolvendo o carro 16 é o carro do Trulli. É aquela coisa do grid que ele ficou, vieram os comissários, aí os mecânicos vieram, levaram o carro para o pit. Isso vai ser mostrado. Mas olha a linha que vai tomar ali o Mark Webber. O Webber veio travado. Ele veio travado.
ele veio travado. Você vê o Schumacher como escapa lá fora, o Rubinho perde posição para Jordan, por aí você imagina. A Jordan do Kartkian passando ali pelo Rubinho. De novo, olha só, o Montoya já estava na terceira posição. O Montoya tinha largado em quinto, largaram mal os Williams. Olha o bico do carro do Ralf ali, voando por ali. O irmão Schumacher vem ali atrás. Também com o bico avariado já. Esse é o fisioterapeuta de Schumacher. E aí a preocupação O indiano, sim. na Toyota. Então nós temos agora, já o Bassan vai falar, nós temos agora 4 voltas completadas, vamos apenas confirmando. Raikkonen é o primeiro, Raikkonen é o segundo, Trulli é o terceiro, Coulthard é o quarto, voltou à quarta posição. Alonso é o quinto, Felipe Massa é o sexto, Vitor Liuzzi é o sétimo, Jenson Button é o oitavo, Barrichello é o nono. O Rubens Barrichello está ali coladinho atrás do Jenson Button. E a 10ª posição é do Montoya. O Montoya que se deu mal na história. Estava em terceiro, já quietinho em terceiro. Ia partir para cima do Heidfeld para já tentar colocar as duas McLaren nas 2 primeiras posições. E acabou sendo jogado para a 10ª posição. Mas como pegou ali roda dianteira na roda traseira, é o melhor lugar. Se alguém tem que receber alguma batida, o melhor lugar para o piloto receber é na roda traseira, que resiste um pouco mais à suspensão ali atrás. Ele rodou e conseguiu voltar para a pista. Vamos lá, as informações do repórter Pedro Bassan. Sobre a largada, Galvão, é um problema crônico da Williams. Não é tanto culpa do Heidfeld, não. A equipe está tentando resolver na temporada de testes. Tem treinado isso com o Nico Rosberg, mas ainda, pelo que se viu, é um problema sério para a Williams a largada. Vamos falar também do lado brasileiro, né? Tem o Nico Rosberg e tem o Antônio Pisoni. O Antônio Pisoni é o primeiro reserva da equipe e o filho do Keck Rosberg é o segundo, o Nico Rosberg. A parada estava entre o Nico Rosberg e o Nelsinho Piquet. A Williams acabou optando pelo filho do Rosberg e não pelo filho do Nelson Piquet. É a nova geração, são os filhos brilhando aí na pista. 5 voltas completadas, Heidfeld faz a melhor volta da prova, 1:31.287. Acaba de fazer a melhor volta. Nick Heidfeld já tinha feito na volta anterior. Está mais leve, ele está naquela fase mais leve. E olha como o Rubinho parte na pressão ali para cima do Jenson Button. Felipe Massa fica um pouco para trás em relação a Alonso, é normal. E Rubens Barrichello sai para a ultrapassagem. Já vem para a 8ª posição, vai tomar o X e não, segura que é sua, Rubinho. Segura ele e o Jenson Button lado a lado. Quem vai levar vantagem? A vantagem segue sendo de Rubens Barrichello. Lado a lado, há muito tempo estão juntos ali, os dois lado a lado. E finalmente o Rubinho consegue a ultrapassagem. Ele fez a manobra na freada, na aproximação da primeira perna no final da curva. E aí abriu um pouquinho, quase tentou dar o X. Aí o Montoya aproveitou que o Jenson Button ficou lado a lado com o Rubinho sem determinar muita posição. E agora é Montoya quem vem para o ataque para cima do Jenson Button. Botou por fora, por aí é mais difícil. O Jenson Button deu um chega para lá no Montoya, tomou um susto. Montoya faz a ultrapassagem. Seria bobagem a essa altura. Com 5 voltas completadas, o Jenson Button fica aí desgastando os pneus, travando o freio e arriscando a bater. Se ele tem um carro que está rendendo menos, pode até estar mais pesado. Ninguém sabe com quantos quilos ele saiu, conforme o abastecimento antes do treino ontem. Rubens Barrichello já vai para a 8ª posição e vai partir para cima do Vitor Luiz, o que não é muito difícil ele chegar e conseguir passar o carro da RBR. Não está rendendo o que se esperava o carro da RBR. Aí a repetição da ultrapassagem do Rubens Barrichello, e como o Montoya foi ali para cima e quase embutiu atrás do carro do Jenson Button. Aí também a replay, também a repetição da briga do Montoya, ultrapassagem do Montoya com a McLaren em cima da BAR do Jenson Button. Passamos da 6ª volta, eles vêm para completar a volta de número 7 sempre, com o Raikkonen na liderança, já abrindo 2,195 para o Heidfeld. Os dois fazem uma corrida à parte, porque o Heidfeld já abriu 9,8 para o Trulli. Aí não tem muita diferença, 1,2 do Trulli para o Coulthard, 0,8 do Coulthard para o Alonso, é visual, 2,9 do Alonso para o Felipe Massa, 2,5 a vantagem do Felipe Massa para o Liuzzi, e o Barrichello já vem se aproximando do Liuzzi para brigar pela 7ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Completadas 6 voltas, vai ficando claro que o desempenho da McLaren é excepcional, que o Raikkonen já dá a impressão nessa altura que só não ganha se quebrar, né? Ou se sair da pista, se tiver algum acidente.
vai ter uma punição para o carro do Trulli. Ele vai ter que fazer um drive-thru, ou seja, uma passagem pelo box. O Nick Heidfeld ainda tem a melhor volta da corrida, 1:31.286, 2:87. E o Kimi Räikkönen a segunda, 1:31.338. Agora, é uma diferença muito grande em ritmo de corrida. Isso, lembrando que daqui a 6 voltas, daqui a 5 voltas agora, o Nick Heidfeld vai fazer a sua primeira parada. Quer dizer, a hora que ele voltar, provavelmente ainda vai pegar tráfego. E o Kimi Räikkönen vai embora sozinho. Vamos explicar aí a porquê da punição do Trulli. Nós estamos falando que ele teve problema para fazer o carro funcionar. É que tem um limite de 15 segundos antes da autorização para a saída. É a irritação do pessoal da Toyota. Chegou a notícia. Então, eles têm um limite de 15 segundos antes da luz verde para a saída para a volta de apresentação e de aquecimento de pneus. Não pode ter ninguém da equipe dentro desses 15 segundos. E como eles não conseguiram fazer funcionar o carro do Trulli, ficou comprovado, eles rodam lá o videotape, ficou comprovado de que menos de 15 segundos para a saída para a volta de apresentação, ainda tinha gente da equipe Toyota, por isso a punição para o Trulli, não há o que contestar, não há o que reclamar. É bom para o Rubinho e bom para o Felipe Massa. O Felipe Massa vai para a 5ª posição, a hora que ele der a passada pelos boxes ali. E a diferença dele, vamos ver aqui, a diferença do líder para o Trulli é de 13 segundos, do líder para o Barrichello é de 22, são 9 segundos, o Rubinho também vai ganhar a posição. E como ele está indo ali para cima do Vitor Antônio Liuzzi, ele vai ser 7º colocado já e vai ganhar a posição do Trulli e já vai para a 6ª posição. Bora, Rubinho! Abre caminho, foi para cima do Vitor Antônio Liuzzi, tomou uma fechada do italiano. Tomou uma trancada ali do italiano, mas é uma questão agora. Bota de lado e vai embora. Rubens Barrichello vai fazer um ótimo princípio de corrida. Já tem nesse momento aí a 7ª posição. Está atrás do Felipe Massa. Vai partir para cima do Felipe Massa. O Trulli vai fazendo a ultrapassagem. Ele não pode passar o limite de velocidade nos boxes. Não é obrigado a parar. Olha aí, voltando agora. Veja como ele volta e volta atrás do Montoya. Então nós temos Räikkönen em primeiro, Heidfeld em segundo, Coulthard em terceiro, Alonso em quarto, Felipe Massa em quinto, Barrichello em sexto, Liuzzi em sétimo, Montoya em oitavo. A 9ª posição é do Trulli. O terceiro colocado no campeonato caiu para a 9ª posição. Aí o Villeneuve que está lá atrás, está na 15ª posição. O Villeneuve. Vamos mostrar para você por que ele teve essa posição. Vamos lá. Frita pneu daqui. Olha lá, tá vendo? Ó? Veja só, a equipe lá trabalhando, continuam os mecânicos ali, continuam os mecânicos da Toyota. Você vê que não tem ninguém, porque já estava dentro do limite dos 15 segundos, o carro não funcionava, mexendo daqui, mexendo dali, estão correndo em cima do carro, agora saíram. Aí você conta aí, você vai ver que não vai dar os 15 segundos. E você vê quando apaga aquela segunda luz que faltava, aquele é o momento que não pode ter mais ninguém no grid e ainda tinha ali por uns 2 ou 3 segundos. Quando passa a ter uma luz vermelha só, que são exatamente os 15 segundos para a saída para a volta de apresentação. Daí a punição ao Trulli. Räikkönen acaba de fazer a melhor volta, 1:30.940, a melhor volta. Aí você vê a posição 3 para o Coulthard, essa é a placa do Coulthard, posição 3, menos 16 segundos,5 em relação ao líder. Aí a informação do Räikkönen, que acabou de fazer a melhor volta. O homem de gelo vai liderando mais uma. Dessa vez ele não fez a pole position. Venceu as 2 últimas corridas. Venceu em Barcelona e venceu em Mônaco. Venceu na Espanha e venceu em Mônaco. E tinha tudo para ter vencido em Imola quando fez a pole position. Era líder e quebrou. Se a Renault foi o carro do momento nas primeiras 4 corridas, agora é o carro da McLaren. Vamos ver se a Renault vai ter capacidade de responder para que o título venha a ser bem discutido, digamos assim, entre Räikkönen e Alonso, que é o que todo mundo quer ver. Equilíbrio e disputa na pista. Depois da Fórmula 1, nós temos o Auto Esporte e na sequência, o Esporte Espetacular. Os gols do brasileiro, você vai vendo o Esporte Espetacular logo depois do Auto Esporte. A maior dificuldade, Galvão, nessa discussão de título aí que você disse, é que a maior dificuldade para a Renault é que a Williams também conseguiu a sua evolução, a esperada evolução, a Ferrari pode evoluir e tudo isso vai dificultando, porque se esses carros todos entrarem entre a McLaren, que nesse momento é absoluta, disparada na frente, e a Renault, a coisa fica mais difícil aí para a Renault.
O Schumacher vem vindo, o Schumacher está tentando chegar, tem agora a 11ª posição. Barrichello é o 6º e Schumacher é o 11º. Rubinho vem tirando do Felipe Massa. O Felipe Massa virou um 32.517, Rubinho virou um 31.525, está virando um segundo mais rápido. Eu disse agora há pouco que a diferença de 2,5 segundos já é de 8 décimos. O Rubinho já vai chegar para tomar a posição do Felipe Massa, seria besteira o Massa brigar com ele nesse momento. São 10 voltas completadas, restam 49 voltas. O Felipe tem que permanecer ali na zona de pontuação. Não seria bobagem agora ele brigar com o Rubinho, que mostra um desempenho muito melhor do carro da Ferrari em relação a todos os outros que ele já passou e até o Felipe Massa que está ali à frente. Vamos ver em relação ao Alonso. O Alonso está virando um 32.0, o Rubinho está virando um 31.5. Ele é meio segundo mais rápido que o Alonso. A diferença do Felipe Massa para o Alonso é de 4.6. O Rubinho pode até trabalhar para tentar se aproximar do Alonso para brigar pela 4ª posição. Você se lembra que ele disse para o Pedro Bassan que estava animado porque tinha certeza que o carro para a corrida teria a possibilidade de ter um bom desempenho. Schumacher vem andando no limite aí, fritando, travando os pneus, botando fumaça para fora. Ele vem na 11ª posição, não deve estar nada satisfeito. Repare que o Rubinho chegou no Jenson Button para ultrapassou até que ficou uma ultrapassagem bonita, mas mergulhou para a ultrapassagem mais rápido. O Schumacher esperou um pouquinho, agora ele faz a ultrapassagem. Você vê lá o Schumacher que fez a ultrapassagem em cima do Jenson Button. O Fisichella vem ali atrás e a Ferrari está pronta já. É Rubinho. A Ferrari está pronta. É isso que eu estava mais ou menos imaginando isso. Tinha que estar leve mesmo, porque está andando muito rápido. Estava andando muito rápido o Rubinho. Então ele para aí com 11 voltas completadas. Parou antes do Heidfeld. Vai para 3 paradas. Ou depende de quanto. Vamos ver quanto vamos botar de combustível agora. E não botou tanto assim não, hein? Parece que é para 3 paradas, porque é um pouquinho inesperado. Eu achei que, devido à performance dos pneus, que eles sabiam que ia melhorar durante a corrida, que eles tivessem a intenção de fazer 2 paradas apenas. Então, uma surpresa, mas quem sabe pode funcionar. E aí a previsão, inclusive, é para 20 voltas. Mas o que fica ali dentro do tanque, deu 11 voltas, 20 voltas, vamos dizer que dê 22. Vai aí para 33 voltas, uma corrida de 60, vai ter que fazer uma segunda parada muito longa. Pode até fazer. Aí vai depender do Ross Brown definir a tática, dependendo do posicionamento dele na prova. Se será vantagem ele permanecer mais leve para atacar, ou se vale a pena botar combustível como se fosse para uma parada só na metade. Heidfeld. Sempre lembrando que, apesar de no regulamento atual o normal ser 2 paradas, o Schumacher ganhou a corrida no ano passado com 3. Aí o Heidfeld confirmando a informação, depois de 12 voltas completadas, ele vinha na 2ª posição. Com isso o Raikkonen segue em primeiro, o Coulthard vai assumindo a 2ª posição, o Alonso vem por ali atrás para ser terceiro, e o Felipe Massa, dependendo da posição de voltar ao Heidfeld, ele vai ficar na frente dele ou não. O Massa vai apontar lá, e o Heidfeld vai voltando exatamente atrás do Alonso e na frente do Felipe Massa. Então o Raikkonen é o primeiro, o segundo é o Coulthard, o terceiro é o Alonso, o quarto é o Heidfeld. O Felipe Massa permanece na 5ª posição. Vai na boa, tá na 5ª posição. Não esteve entre os primeiros a parar, sinal de que o carro não está tão leve assim, ele vai para 2 paradas. Essa, pelo menos, é a impressão que dá. Tá bem na corrida o Felipe Massa. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin. Pensou novo. Nova Skin. A gente vê os mecânicos se preocupando em checar a calibragem dos pneus no pit stop. Ainda mais, como eu disse, numa pista como essa, que é uma pista muito quente e lisa, que faz com que a temperatura, o pneu escorregue e por isso a temperatura suba mais. E só para a gente ter uma comparação até com o nosso carro de rua, a pressão do pneu de um Fórmula 1 é por volta de 19 libras de nitrogênio. Um minutinho, só para deixar claro que isso era replay, era repetição da ultrapassagem do Schumacher em cima do Jenson Button. Diga lá, Butti. Então, a pressão de um pneu de Fórmula 1 é 19 libras, eles usam gás de nitrogênio. E até um outro detalhe para comparação, todo mundo imagina que sempre na Fórmula 1 todos os números são maiores e mais impressionantes. Mas, por exemplo, uma roda de um carro de Fórmula 1 é apenas aro 14, uma roda bem pequena quando comparada a um carro de rua. Aí você vai acompanhando o Schumacher que vem na 9ª posição nesse momento. O Raikkonen é o primeiro, ele abre a volta número 14, Coulthard é o segundo, 20 segundos atrás dele. Alonso é o terceiro, Heidfeld vem na 4ª posição, Felipe Massa acabou de completar a volta em 5º, e ele, vamos ver a vantagem que ele tem pro Liuzzi, que é o 6º, tem 4 segundos e 6
de vantagem para o Liuzzi, que está numa posição confortável ali. O Felipe Massa está mais leve do que o Heidfeld, até diminuiu, até foi mais rápido do que o Heidfeld. Claro que o Heidfeld vinha de uma volta nos boxes, temos que esperar a volta seguinte para ver o desempenho dos dois. E Rubens Barrichello tem a 12ª posição. Neste momento ele tem a 12ª posição, o Rubinho. Imaginei que ele fosse voltar um pouquinho mais à frente, mas você vê que ele teve problemas aí, o Rubinho. De novo travando a roda traseira na freada da primeira curva, assim como tinha acontecido na classificação. Então parece que o carro dele é um pouco sensível no ponto de frear. Ele não pode chegar muito forte ali, não vai poder disputar posições ali ou ter uma condução, Reginaldo, mais arrojada. Ele mostrou isso na volta arrojada de classificação e agora também quando ele cai para a 12ª posição e tem que tentar se recuperar. Idêntico o comportamento da classificação, idêntico, absolutamente idêntico, e no mesmo lugar o carro saindo de frente. Quer dizer, você vê que ele está tentando segurar o carro e dá a impressão de que falta freio, mas não é isso. Freio nem é um problema crítico aí nessa pista. 14 voltas completadas. Esta última volta o Raikkonen andou em 1:31.291. O Coulthard, que é o segundo, andou 1:31.945, 7 décimos mais rápido o Raikkonen do que o Coulthard. Quando eu digo parece que falta freio, claro que não é isso. Então é o deslocamento de peso mesmo, da traseira para frente, quando ele tem que frear, é que não consegue segurar o carro, faz o carro sair de frente. Felipe Massa fez a melhor volta dele na corrida até aqui, 1:32.352. O Heidfeld, que está à frente dele, virou 1:32.365. Aí que se percebe exatamente no cronômetro, e as coisas no automobilismo funcionam no cronômetro, a diferença de rendimento de um carro e de outro. Está pesado, ao máximo que pode estar pesado o carro da Williams, do Heidfeld, ele virou 32,3. O Felipe Massa está leve, porque deve estar perto de parar, fazia a parada dele, fez a melhor volta dele na prova com 1:32,3. Ou seja, no cronômetro, mesmo tempo nos décimos, e a diferença de peso é evidente de um carro para o outro nesse momento. Mas o Massa vai ali, sustentando a segunda posição e abrindo em relação ao Vitor Liuzzi. Ele agora tem 5 segundos,4. Barrichello na 12ª posição, está 10 segundos atrás do Fisichella. Só pararam até aqui o Heidfeld, o Trulli não parou, ele foi obrigado ao drive-thru, a passar pelos boxes, teve uma punição. Então só pararam Heidfeld, Barrichello, o Sato também foi com problema da largada e o Ralf Schumacher também. Então na realidade só Heidfeld e Barrichello pararam. Você está vendo aí o Montoya partindo para cima do Liuzzi e trazendo ali atrás o Trulli. E vai para o ataque o Montoya. Para tentar atacar aí no final da reta. O que o Liuzzi fez ali é um pouco perigoso, porque ele deixou para defender a posição bem no ponto de frenagem. Se o Montoya tenta fazer a mesma manobra, ele tem o direito de tentar ultrapassar o carro da frente, pelaquela manobra súbita assim, de tirar o carro em cima da frenagem, é muito perigoso, porque o carro de trás, quando se compromete a atacar, não tem mais como voltar atrás. Ele já tinha dado uma trancada feia no Rubinho também, quando o Rubinho vinha com muito mais ação, muito mais desempenho do que ele já tinha dado uma trancada feia no Rubinho. Também está jogando tudo do Antônio Liuzzi, né? Porque a RBR fez o seguinte, deu 3 corridas para o Klien, para o austríaco, e agora deu 3 corridas para o italiano, para o Vitantoni Liuzzi. E o Klien, a notícia é de que ele volta na próxima corrida, no Canadá, daqui a 2 semanas. Então o Vitantoni Liuzzi está aí jogando tudo, dizendo, não, eu tenho que continuar, tem que ser eu, vou jogar tudo aqui, e às vezes a condição fica meio perigosa numa circunstância dessa. Você viu o Felipe Massa passando ali, toda a vantagem que ele tem. Para ele é bom esse ataque do Montoya em cima do Vitantoni Liuzzi, que os dois ficam andando um pouco mais devagar. Tem que defender a posição, o italiano, do ataque do colombiano. Felipe Massa tinha 5,6 de vantagem para o Liuzzi. Vamos ver no final dessa volta. O Massa já completou a volta. Vamos ver o Liuzzi. Eles acabaram sendo mais rápidos. O Massa virou 1,33,1, o Liuzzi virou 32,6. A diferença caiu para 5,1. O Liuzzi, Galvão, em termos de ponto, ele marcou um ponto em Imola, beneficiado pela desclassificação dos 2 carros da BAR. Ele acabou ficando com esse 1 ponto.
enquanto o Klein, nas 2 primeiras corridas, ele marcou 2 e 1, tem um total de 3. O Rubens Barrichello foi demais para trás, Reginaldo e Burti, porque veja só, ele está em 12º, 9 segundos e 1 atrás de Fisichella. Ele agora tirou. Fisichella virou 32,8, ele virou 32,4. Ele tirou 4 décimos. Mas, veja só, o Heidfeld está certo. O Heidfeld era segundo, o Rubinho era apenas o 6º colocado. Mas a diferença do Heidfeld para o líder agora é de 30 segundos. Do Barrichello são mais 27 segundos atrás do Heidfeld. Quando ele parou, ele não estava 27 segundos atrás do Heidfeld. Ele perdeu tempo em algum momento aí. A impressão é que ele voltou com o carro bem desequilibrado. É um pouco estranho, porque, como eu disse, não era esperado até pelas conversas que eu tive com a equipe. Eles tinham a intenção de fazer uma estratégia muito boa de corrida em relação a ter que parar um pouco mais tarde. Então, talvez o Rubinho possa ter encontrado algum problema, porque não faz muito sentido essa parada tão cedo. Até a parada eu poderia entender, porque ele era um dos mais rápidos, estava leve, ele vinha ganhando posições. O que é estranho é o fato de que ele parou aí, estava 15, 14 segundos atrás do Heidfeld, agora está 27 segundos atrás do Heidfeld, eles pararam com uma volta de diferença apenas. E aí a questão de você colocar o carro mais pesado ou menos pesado, vai pela quantidade de combustível, foi mais ou menos a mesma quantidade de combustível. Foi 2 segundos a mais, o Rubinho botou 2 segundos a mais. Ficou mais pesado um pouco, 2 são segundos. 24 litros a mais. São 24 litros a mais e ficou 2 segundos. Tá certo. Se ele já tinha mais combustível, aí ficou com mais ainda. Aí pode ser. Pra ele andar, pra ele ter ficado tão pra trás. Agora ele tá virando um 31,9 e o Heidfeld tá virando um 32,4. Aí que eu fico mais invocado com a história ainda, porque ele tá mais rápido que o Heidfeld. Como é que foi parar tão lá atrás? Pode ter acontecido alguma coisa que a TV não mostrou. Entendeu? Alguma escorregada, alguma coisa que a TV não mostrou. Raikkonen. Kimi Raikkonen, o líder. Vai pro box. Aí o Raikkonen indo pro box. O líder da prova vai depois de 18 voltas. Vamos ver o tempo que ele vai colocar. O normal é colocar por volta de 8 segundos. 8 para 9. Vamos ver. Aí. 9 segundos, 9.1. Claro que é para fazer 2 paradas, andando 18 voltas, um total de 60 voltas, 59 voltas na corrida, porque tivemos aquele problema com o Fisichella na primeira largada, e o Raikkonen volta atrás do Alonso. Volta atrás do Alonso. E nesse momento o Coulthard pula para a primeira posição. E faz aí um bonito. A RBR faz aí um bonito. O Coulthard na primeira posição. O Coulthard é o primeiro, Alonso é o segundo. O Heidfeld vem na terceira posição. O Raikkonen com o Heidfeld ali brigando pela terceira posição. O Trulli vai para os boxes. O Trulli tinha a 9ª posição no momento em que parou. É posição. Agora vai começar a ganhar posições o Rubinho. Ele vai ganhar posições. Pode até voltar originariamente à 6ª posição, porque era o momento que ele parou. O que ficou meio esquisito na minha cabeça é a diferença em relação ao Heidfeld, que aumentou, se ele está andando até mais rápido do que o Heidfeld nesse momento. Aí uma informação, nós falamos muito e criticamos e sentimos falta, que faz falta realmente. Você vê agora há pouco eu falei do tempo de parada, o Reginaldo marca tudo aqui, disse 2 segundos a mais, colocou o Rubinho. Eu agora disse, ele vai colocar de 8 para 9. Em Mônaco nós não tínhamos o reloginho das paradas. E aí, como as reclamações surgiram, a FOM, que dirige a Fórmula 1, a Fórmula 1 Management, o que é o gerenciamento da Fórmula 1, eles deram a explicação de que lá em Mônaco é proibido colocar os sensores. Sei lá por quê. Vai ver que não gostam que fure o chão. É, porque não gosta que fure o chão. Tem que furar o chão ali, fazer o quê? Tem que furar a rua para botar o sensor ali, eles não. Correr de carro vocês podem. Pode até entrar dentro da portaria do edifício, de um prédio lá. Mas o que acontece é que furar o chão não pode. Felipe Massa parado também. Montoya ali, você tá vendo. O Lewis entrou, vai na posição, o Massa vai passando, já saiu, vai passando na boa, tá bem posicionado na prova o Massa. O Montoya puxou ali para sair e saiu antes do Lewis. Ele ganhou a posição do Lewis. Vamos ver se alguém não exagerou na velocidade e não venha a ser punido depois. Veja só que normalmente assim se coloca a gasolina aí para 78 para 80, a previsão é para 20 voltas. E o Schumacher com isso vai andando rápido. O Schumacher vai
esvaziando o tanque. Vai diminuindo o peso e o Coulthard vai seguindo na ponta. Vai curtindo um barato aí, David Coulthard. Lembrando os tempos dele de McLaren, andando na ponta com a RBR. De McLaren e de Williams. E de Williams. E a RBR que deve estar adorando, né? Ele está aí andando em primeiro. Aliás, é o seguinte, a RBR vai pro box. Está discutindo o novo contrato com o Coulthard e se não der certo, se não chegar a um acordo, eles vão investir em Rubens Barrichello. Eles disseram, eles estão esperando, né? Estão esperando se houver um divórcio do Rubinho. Houve uma declaração do diretor dizendo que o Rubens Barrichello ainda tem muito serviço para dar na Fórmula 1 e que é sim um dos nomes que interessaria demais. Claro que interessaria para a RBR ter o Rubinho por lá, mas isso o próprio Rubinho está dizendo que não tem. Ele tem um contrato para cumprir até o final de 2006. A história disso tudo aí é o seguinte, se houvesse realmente um divórcio, tem uma multa contratual do Rubinho que passa dos 10 milhões, não sei se de dólares ou de euros, agora fiquei em dúvida se de dólares ou de euros. E como a Ferrari vai fornecer motor para a RBR, poderia abater do preço que a RBR tem que pagar para o motor da Ferrari. Aí entra toda uma jogada comercial. Agora precisa ver o interesse do Rubinho. O Rubinho quer permanecer na Ferrari. E se a Ferrari quer abrir mão do Rubinho, a jogada seria em cima desse interesse comercial, misturando multa contratual com fornecimento de motor. O certo é que a BAR deve ir também de pneu Bridgestone. Isso a aproxima mais ainda da Ferrari. E a novidade é da Williams. A do Williams em 2006 deve ter motor Honda ou Toyota, pneu Bridgestone no lugar do Michelin, o Jenson Button, que é praticamente certo, e o Heidfeld deve sair para ir para Sauber junto com a BMW, e nesse caso ficaria o Weber. Vamos aqui organizar a corrida para vocês. Nós temos 21 voltas completadas, o Alonso é o líder porque ainda não parou. Aqueles que estão andando na frente, apenas ele não parou. Então ele tem uma vantagem, mas veja como é pequena, de 5,6 para o Raikkonen, que é o segundo, e já parou. Aí você está vendo a Minardi fazendo o reabastecimento. O Heidfeld vem na terceira posição, 4,7 atrás do Raikkonen, e também já parou. O Coulthard vem na quarta posição e também já parou. E o Coulthard está aí 26 segundos atrás do Alonso. A hora que o Alonso parar, o Coulthard vai para a terceira posição. É excepcional a posição do Coulthard. O quinto colocado é Jenson Button. Esse não parou. O sexto colocado é Fisichella, também não parou. O sétimo é Rubinho e já parou. E o oitavo é o Felipe Massa e também parou. O Rubinho teria ganho, portanto, a posição do Felipe Massa, já que os dois pararam. Mas o Rubinho deve parar antes do Felipe Massa depois. Eles vão ficar trocando posições. Vão ficar trocando posições ali nas paradas. E a nona posição é o Schumacher, que já parou. E já está perto do Felipe Massa. Já vem chegando o Schumacher para brigar pelas posições de pontuação. E nesse momento, o Schumacher está 9,5 segundos atrás do Rubens Barrichello. Incidente envolvendo o carro do Coulthard. E quando tem essa coisa, pode ter certeza que isso diz respeito à velocidade de boxe. Porque não aconteceu nada na pista aí com ele, pode dizer respeito à velocidade de boxe. Olha aí a briga, você vê o Trulli. Fisichella e Button. O Fisichella e o Button. O Fisichella ali passando para tomar a quinta posição. Com todos os problemas que ele teve. Agora que chega aí a investigação do carro do David Coulthard. O Alonso fez a melhor volta. 1:30.816. E o Fisichella vai para o box ali. O Fisichella fez a ultrapassagem em cima do Jenson Button e foi para o box. Primeira parada. Nesse momento não pararam Alonso, Jenson Button, deixa eu ver aqui, Villeneuve e Kartkian. Apenas esses que não fizeram nenhuma parada. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Chega a informação então de que a punição para o Coulthard é confirmada por excesso de velocidade no pit lane. Tá? Na pista era normal, só podia ter sido por excesso de velocidade. Alonso, melhor volta, 1:30.816, foi a volta anterior. Já tínhamos informado, Kartkian foi para o pit, foi para o reabastecimento. Então só Villeneuve
Jason Button e Alonso, que é o primeiro colocado. Só esses não pararam. O Coulthard vai perder a posição excepcional que tinha ali. A quarta posição excepcional. E vai tirar ele dos pontos, né? Vamos ver a vantagem que ele tem aqui. Ele está 30 segundos atrás do líder, o Barrichello 36. Toma a posição dele. Felipe Massa 46, toma a posição dele. Schumacher 47, toma a posição dele. Vai sair da posição dos pontos. É uma pena porque ele merecia um bom resultado e é o tipo de erro que o piloto não se conforma em ter conseguido fazer sem prestar atenção. Aí o Alonso vem voltando. Tem um controle de velocidade, né? Pode acontecer o piloto se precipitar e soltar o botão antes da posição correta e aí o carro passa da velocidade? É mais fácil ele tentar explorar ao máximo a freada e deixar para apertar o botão o mais tarde possível. E nessa hora talvez ele erre e acabe cruzando a linha de limite um pouco e passando a velocidade. Aí agora cumpriu ali a posição o Coulthard. E vai voltando para a pista nesse momento. E o Jason Button foi para o reabastecimento. Agora só o Villeneuve, confirmando a informação que tínhamos dado ontem no treino, de que o Villeneuve estava bem mais pesado e o Villeneuve dá pinta aí de que está partindo para uma parada apenas com 23 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams e Fórmula 1. 23 voltas completadas, num total de 59, restando 36 voltas. O Raikkonen vai voltar para a liderança. Raikkonen é o primeiro colocado, Heidfeld é o segundo, Alonso em terceiro e Rubens Barrichello vai subir para a quarta posição com as paradas com a punição ao Coulthard e a parada de Jason Button. Mas é bom lembrar que ele foi o primeiro a parar. Rubinho foi o primeiro a parar, a não ser que o Ross Brown, naquelas ideias meio fora dos padrões que ele tem, tenha chamado o Rubinho para o boxe antes, ainda com combustível no carro, ter colocado aquele combustível, ele está pesado e fazer uma segunda perna muito longa. Aí ele poderia se posicionar bem na corrida. Vamos ver. Isso é até possível. Levando-se em conta que a necessidade de pit stop era naquele momento mesmo, ele teria que dar mais 20 voltas e parar na 31ª. Mas se foi antecipado, tinha muita gasolina e somado a gasolina que ninguém sabe quanto tinha, só eles, aí sei lá até onde ele vai. E o Nick Heidfeld vai parar na 30ª volta. Vamos ver, vamos esperar então 7 voltas aí para ver se o Rubinho para realmente na 31ª, ele parou na 11ª e colocou combustível ali para 20 voltas. Raikkonen leva 4 segundos de vantagem para Heidfeld, que é o segundo, que leva 14 de vantagem para Alonso, que é o terceiro, que leva 10,8 de vantagem para Rubens Barrichello, que é o quarto, que leva 9,9 para o Coulthard, que é o quinto, que leva 4 segundos de vantagem para Felipe Massa na 6ª posição, Schumacher é o 7º, Montoya é o 8º. Esses são aqueles que marcam pontos até o momento. O Villeneuve faz a parada, o último a parar para reabastecer o companheiro do Felipe Massa. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a maior cobertura GSM do Brasil. Reginaldo Burt, o que esperar da corrida neste momento? Não chegamos ainda à metade da prova, estamos aproximando da metade da prova. O Felipe Massa aí vai sofrer agora, porque sabe quem vem para cima dele? Schumacher. É o Schumacher que vem para cima dele. Sabe quem vem com o Schumacher? O Montoya. A vida não fica boa pro Felipe Massa daqui a pouco, não. Eu espero exatamente uma grande briga daí, nesse ponto entre esses três. E o Heidfeld, embora esteja muito rápido agora, muito mais rápido do que o Raikkonen, o Heidfeld a gente já sabe que vai parar na volta 30, quer dizer, vai fazer 3 paradas mesmo, e o Raikkonen tem mais gasolina, vai ter chance de abrir essa diferença, que no momento é a mais apertada da corrida, 3,8. É importante para o Felipe Massa estar na zona de pontuação. A zona de pontuação está terminando no Montoya. Do Montoya para o Liuzzi tem 6 segundos e 3. Quer dizer, nesse momento, o Felipe Massa tem que jogar, mesmo que seja ultrapassado pelo Schumacher e pelo Montoya, que seria normal, o Burt, porque é uma Ferrari e uma McLaren, ele estaria na zona de pontuação na 8ª posição. O carro mostrou resistência. Acho que talvez até ele tenha que jogar com isso e esperar que aconteça algum problema com os que estão à frente. Ele precisa estar na zona de pontuação, porque ele estava na zona de pontuação lá em Mônaco, foi jogado fora da prova pelo companheiro de equipe, pelo Villeneuve, e ele tem que fazer os pontos porque ele está atrás do Villeneuve na classificação. Ele larga na frente, ele anda mais, tudo, mas o Villeneuve está com 3 pontos a mais do que ele. É muito importante o Felipe conquistar pelo menos um ponto, como você acabou de dizer, porque Mônaco foi péssimo e ele não teve a menor culpa. Então,
é importante ele imprimir um bom ritmo de corrida, mesmo ele estando à frente do Schumacher e do Montoya, ele está andando no ritmo forte, os dois não se aproximam tão rapidamente dele, então é muito importante do ponto de vista do piloto, o Felipe conseguir fazer o papel e imprimir um bom ritmo, conquistar um bom resultado e mostrar para a equipe que, se depender dele, a equipe ainda pode contar com bons resultados durante o ano. Os que você está vendo aí, Ron Dennis, a McLaren de volta, e o Ron Dennis fica ali com aquela expressão de sou meio que o dono do mundo, aquela coisa muito típica do Ron Dennis, ainda mais agora que a McLaren voltou a andar à frente e voltou a vencer bastante. Venceu as 2 últimas provas, está com pinta de ganhar mais uma agora em sequência. Quem está andando na frente do Felipe Massa está bem mais rápido que ele. Não é o caso do Coulter, que andou 34,8. Ele tinha andado 34,2 o Massa. O Barrichello, que tinha andado 31,5. É nesse momento mais rápido da pista o Rubens Barrichello. Agora o Felipe Massa fez uma volta de 1,37,7 e determinou com isso o tempo do Schumacher. 1,33,7. E determinou com isso o tempo do Schumacher, 1,33,7. E o tempo do Montoya, 1,33,9. Mas, por exemplo, o Coulter virou 1,34,8. Ele foi, portanto, 9 décimos mais rápido que o Coulter. O Schumacher está pressionando, mas eles todos vão se aproximando do Coulter. E você está vendo o Ralf Schumacher, que fez a parada dele e vai voltando nesse momento. O Ralf tinha feito uma primeira parada, foi falando do bico. Né? Na verdade é a primeira. É a primeira parada dele. Para reabastecimento. Olha o Coulter, ó. Olha por que ele andou mais alto aí. Por que ele foi mais lento. E é facinho quebrar asa dianteira nesses cones que já estão destruídos mesmo, que os pilotos acho que têm destruído eles com a roda. Com a roda não tem problema, mas se encostar a asa dianteira... Mas ele escapou, ele não pegou a asa. Não pegou a asa, não. Aí o Montoya. O Montoya vem na 8ª posição. Na frente dele está o Schumacher. E na frente do Schumacher está o Felipe Massa, que vai sustentando aí. Vai determinando o ritmo dos 3. Melhores voltas da corrida nesse momento. A de Alonso é a primeira, 1:30.816. Depois o Raikkonen, 1:30.940. E depois o Rubinho, 1:31.107. Tem a terceira melhor volta. O Felipe Massa é abusado mesmo. Ele virou ali 1:33,5 e o Schumacher virou 1:33,88. Praticamente 1:33,9. Ele foi 4 décimos mais rápido que o Schumacher nesse momento. O Montoya virou 1:34,0. O Coulter, fica claro, aí o Takuma Sato no pit, fica claro que aquele problema de que o Felipe tinha sido um segundo mais rápido do que o Coulter, é aquela escapada do Coulter, porque agora o Coulter virou 1:33,5 e o Felipe Massa 1:33,5 e a diferença permanece em 4 segundos,1. Raikkonen, 2 segundos de vantagem para o Raikkonen, vai se aproximando, está bem mais rápido o Raikkonen agora, hein? O Raikkonen virou 1:33,3. E o Raikkonen virou 1:32,8. Agora 1:32,6 para 1:32,8. Agora deu uma reagida ali o Raikkonen. A diferença é de 2,3 entre Raikkonen e Heidfeld. Já é muito grande a diferença para o Alonso, que é o terceiro colocado. Aí você vê o Norbert Hock, o homem da Mercedes. Agora que é o motor da McLaren. Agora o Heidfeld vai andar essas 2 voltas muito rápidas, que são as últimas 2, né? A volta 28 ele completou e ele vai fazer o pit stop na 30ª. Agora é a hora dele acelerar muito, pode até encostar o Raikkonen, mas longe de tentar uma ultrapassagem. Por quê? O Rubinho está na 4ª posição, comodamente à frente do Coulter e tentando se aproximar do Alonso, andando mais rápido que o Alonso, 1 segundo mais rápido que o Alonso. O Alonso virou 32,2, ele virou 31,1. Vamos ficar de olho para ver se ele vai parar nessa volta 31 mesmo, que seria o normal. Se ele parou no limite do combustível na 11ª volta, ele tem que parar na volta 31, 32. Se ele for um pouco mais à frente, é a tática do Ross Brown que mudou a tática da equipe. O Schumacher, você vê que ele está andando no limite, que ele está travando roda, e ele mesmo assim não consegue se aproximar do Felipe Massa. Na última volta, o Massa virou 1:33,0 e o Schumacher 1:33,3. O Montoya bota pressão para cima do Schumacher e o Massa consegue respirar um pouquinho ali à frente. E aí Rubinho vai voando baixo. Dá pinta de que tá para parar, que ele tá andando muito rápido. Globo a gente se vê por aqui. Chevrolet, a maior linha de veículos do Brasil. Dá pra ver que o Rubinho deve parar sim, porque comparando ele ao desempenho do Schumacher, ele tá bem mais rápido. O Schumacher tá num ritmo muito fraco, perto do esperado, da Ferrari e da própria Bridgestone.
Volta de número 29. Nessa volta o Raikkonen virou 1:31,9. O Heidfeld 1:31,7. Um pouco mais rápido. Alonso 1:32,1. É o mais lento dos primeiros. Barrichello 1:31,7. Isso na volta de número 29. Você vê ali a placa do Rubinho, o mecânico com a placa pronta para o Rubinho. O Coulthard virou 1:36,2. Errou de novo. 1:36,2. Felipe Massa 1:33,7. Schumacher 1:33,5. Montoya 1:33,5. Os três se aproximaram do Coulthard. Voltou a ter problema nessa volta. O Coulthard virou muito alto. 1:36,2. Com isso, Felipe Massa, Schumacher e Montoya se aproximam dele. O Coulthard é o quinto colocado. E o Heidfeld está na frente do Raikkonen. Não entendi o que aconteceu. O Heidfeld na frente do Raikkonen. Alguma coisa aconteceu e o Heidfeld também à frente do Raikkonen. Ele estava 2 segundos, ponto 1. No computador ainda está 2 segundos, ponto 1. Aí, tá, olha a explicação aí. Olha a explicação aí. A explicação foi passear lá fora. Foi passear lá fora. E aí, o homem de gelo também erra. e aí o momento em que o Heidfeld aparece na frente do Raikkonen. Estava de olho no computador aqui lendo os tempos. E o Burti, esperto, viu ali que o Heidfeld estava na frente. Você vê aí o Villeneuve, vai tomar uma volta e o Heidfeld vem em primeiro. Agora escapou, passou reto ali, passou do ponto, passou da zebra, veio pela grama. E o perigo, na verdade, né, ali não danificou o carro, mas o perigo é entrar a sujeira, entrar a brita, né, dentro do radiador e superaquecer o carro. Esse é um detalhe muito importante para o piloto tomar cuidado. Vê o que vai acontecer agora. Aí a punição para o carro do Albers, porque ele ignorou bandeira azul. Anda tão mais lento a Minardi, ele ignorou a bandeira azul. E no esporte espetacular daqui a pouco, depois do Auto Esporte, direto do Monte Everest, o repórter Cleiton Conservani mostra que está tudo pronto para a equipe brasileira partir para a conquista do cume. Daqui a pouco no esporte espetacular. Depois das emoções da Fórmula 1 vem o Auto Esporte, depois o esporte espetacular e o Heidfeld confirmando as previsões na volta de número 30. Ao final da volta de número 30 vem para os boxes. E com isso o Raikkonen vai voltar para... se bobear, ele deixou para frear em cima. Se bobear, ele vai tomar uma punição. Se bobear, ele entrou na linha acima da velocidade. Ele vai tomar uma dura da equipe se ele fez essa besteira. Mas ele olha como ele travou tudo, deixou aquilo que o mundo explicava, deixou para frear em cima da hora. Vai voltando ali, o Rubinho vai passando. Rubens Barrichello, então o Raikkonen é o primeiro, Alonso é o segundo e Barrichello é o terceiro. Neste momento na pista. Raikkonen é o primeiro, apesar daquele erro, tinha gordura, né? Porque como o Heidfeld parou antes, ainda tinha gordura para perder. Tinha gordura para queimar. Raikkonen é o primeiro, o Alonso é o segundo, o Barrichello é o terceiro. O Heidfeld voltou na quarta posição. O Coulthard vem em quinto, o Massa é o sexto, o Schumacher é o sétimo, o Montoya é o oitavo. Vitor Antônio Liuzzi é o nono e o Trulli vem na 10ª posição. E aí o Raikkonen volta à frente. E agora mais compenetrado, né? Essa ele já está no lucro. E do jeito que saiu ali, podia até não ter voltado. 28 voltas restando, 31 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. Só o Heidfeld fez a segunda parada. Os outros tiveram punição. O Coulthard tem 2 paradas, 1 é punição. O Trulli tem 2 paradas, 1 é punição. O Ralf, 1 foi para trocar o bico. E o Albers, 1 é punição. E o Sato também, 1 foi para trocar o bico. Você vê ali posição 3, o que ele está atrás, a vantagem que ele tem para o Heidfeld, 4.4 a vantagem do Barrichello para o Heidfeld. O Raikkonen deu outra escapadinha.
por aquela previsão do computador, o Rubinho já deveria ter parado na 31ª, já completou 32 sem parar, está num ritmo muito bom. E o que o separa do líder agora é 18,5, porque ele vira todas as voltas bem mais rápido. Só nessa ele tirou 7 décimos em relação ao líder da corrida. Sinal que ele está mais leve, né? Ele está 2,8 atrás do Alonso. O Alonso virou um 33,2, ele virou um 31,3, que está mais leve. Está mais leve, né? Ele já está no visual ali em relação ao Alonso, mas ele está mais leve. Ela passou da volta de número 31. Alguma reserva tinha, que anteciparam um pouquinho a parada dele. Agora vamos torcer para que tenha antecipado muito, mas eu acho que ele deve ir para o boxe. Ele está muito leve, andando muito rápido. Ele deve ir para o boxe porque ele está andando muito rápido, o Rubinho. E aí ele vai despencar da 3ª posição. Vai ter que trabalhar tudo de novo. Você vê que a Ferrari está pronta e o Rubinho está andando muito rápido realmente. Olha como ele vem se aproximando do Alonso. Ele estava 2,8 atrás e veja como ele vem se aproximando do Alonso. Tá certo, ele tem que aproveitar. Vai pro boxe, vai pro boxe. Estava muito rápido, muito rápido. Ele ganhou 2 voltas em relação à previsão da primeira parada. Ele parou. 3. Parou na 33. Se ele parou na 11ª, tinha para 20. É 34 agora, é 34 na verdade, porque ele saindo do boxe. Saindo do boxe já marca 34. Então foram 3 voltas que ele ganhou. E agora, ó, botou 6,8. Nós temos 26 paradas, aí agora ele vai até o final. Devia ter combustível ainda aí. A previsão aí é para 13 voltas. Restando 26, será que vai para mais uma? Vai, né? Botou pouco para andar rápido de novo. Deve parar mais uma vez, sim. Botou pouco para andar rápido de novo. Aí você vê o Massa, que permanece bem ali à frente do Schumacher e à frente do Montoya. E o Rubens Barrichello. Aí você tá vendo aí, isso aí é o Raikkonen em cima do Villeneuve. Botou numa volta para cima. E errando novamente. Do Villeneuve. E aí foi quando eu falei de errada dele, errou de novo, olha lá. Travou o freio de novo e gastando pneu. Tá esquisito, hein? Não tá numa atitude correta de quem tá liderando a corrida com uma certa vantagem. Tá um pouco estranho esse comportamento do Raikkonen. Ou ele foi precipitado no ataque em cima do Villeneuve, ou tem problema de freio. O que agora acontece ali, quem travou ali foi o Montoya. E o Felipe Massa permanece bem ali à frente da Ferrari, a Ferrari do Schumacher e do Montoya. E o Barrichello voltou na frente deles. E o Felipe vai bem na balada aí. O Raikkonen é o primeiro, o Alonso é o segundo, o Raikkonen é o terceiro. Eles já completaram a volta de número 34, agora eles completaram a volta de número 34. Então, Reginaldo, aquela do Rubinho era 33 mesmo, já contavam com 33. E aí, Ralf Schumacher vai para a briga. Barrichello é o 4º colocado. O Coulthard é o 5º, ele voltou na frente do Coulthard até a 4ª posição. O Rubinho botou pouco combustível e agora ele fica com uma parada igual a dos outros. Essa é a tática da Ferrari. Ele está com uma parada igual a dos outros. Vai parar um pouco depois dos outros. A posição que ele tem, ele vai lá para frente na colocação. E aí tem boas possibilidades de ir para o pódio. Eu já estou achando que se eu tivesse aqui umas fichas para jogar, já jogaria umas fichas do Rubinho no pódio. Apesar de termos Raikkonen, Alonso e Heidfeld nesse momento nas 3 primeiras posições. Massa é o 6º colocado, permanece ali e tentando se aproximar do Coulthard, que vem na 5ª posição. E o Raikkonen já saiu da pista uma vez, já errou a freada na outra e vem para completar mais uma volta. Tem bandeira amarela no ponto, essa bandeira amarela para aquele ponto onde saiu o carro do Ralf Schumacher. O Raikkonen completou a volta de número 35, virando 1:32:03. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, fazendo mais que o possível. Aí você vê o Raikkonen na 3ª posição. Nesse momento o Raikkonen tem 15 segundos, ponto 1 de vantagem para o Alonso. Mas tá sobrando tanto a McLaren que ele sai da pista, volta, frita pneu, trava o pneu, sai da pista, volta e tá 15 segundos na frente do segundo, Reginaldo. Tá sobrando. Uma vantagem muito grande, o Raikkonen 15,1 agora.
E do Alonso, depois, o Alonso que é o segundo, em relação ao Heidfeld, 8,6 e o Heidfeld em relação ao Barrichello, 15,5. O Heidfeld para de novo, o Barrichello para de novo, são os dois que fazem as 3 paradas, e o Raikkonen e o Alonso tem mais uma só. Quer dizer, para ele conseguir um pódio aí, vai ter que ter um problema com qualquer um dos 3 primeiros, ou ele andar muito mais rápido. E a chance dele andar rápido é agora que ele está com menos gasolina. Você vê o Felipe Massa permanecendo bem à frente da Ferrari do Schumacher. Ali o Montoya ali atrás. Olha, eu torço muito para ver o Felipe num carro de ponta. Até a chance de dirigir um carro de ponta. O estilo dele, a forma arrojada com que ele conduz o carro, a experiência que ele está acumulando, a coisa o estilo dele de dirigir, você sempre se refere a isso. Eu gostaria demais de ver o Felipe Massa. Torço muito para ver o Felipe Massa num carro, numa equipe de ponta. Ele está fazendo a parte dele. Você vê que quando muita gente critica o desempenho do Villeneuve como se o Villeneuve estivesse fazendo um mau trabalho, que por um lado é verdade, mas a gente tem que lembrar que essa comparação é devido ao excelente trabalho que o Felipe tem feito. Ele tem dado sempre muito forte, sempre muito rápido, com esse estilo agressivo de sempre atacar na classificação, conseguir uma boa posição no grid e de volta a volta na corrida está sempre imprimindo o ritmo máximo. Então a situação do Villeneuve não é fácil devido ao ótimo desempenho do Felipe, e eu concordo. Ele merece um carro de ponta para poder mostrar o que ele realmente vale. E agora já com 41 grandes prêmios disputados, você já começa a ser um piloto realmente experiente. 36 voltas completadas, restando 23 para o final da prova. Aceleração total agora foi por freio. Veja lá em cima os giros. Outra vez aceleração, agora pé embaixo, está na reta, agora pé embaixo, aceleração direta. Chega lá praticamente a 19 mil giros. A câmera colocada ali no carro do Alonso, e você vê a pressão aerodinâmica acima da asa dianteira ali, como ela vibra, como ela balança aqui. A força de cima para baixo para segurar o carro no chão, fazendo a asa vibrar ali na frente. Raikkonen é o primeiro, Alonso é o segundo, Heidfeld é o terceiro, Rubens Barrichello na 4ª posição. E andando muito mais rápido do que o Heidfeld. O Heidfeld virou um 32,9, o Rubinho virou um 32,1. Lá vem o Rubinho. Coulthard é o 5º colocado, virou um 32,3. Massa é o 6º colocado, virou um 32,8. Schumacher os mesmos 32,8, tá pertinho dele ali, um segundo atrás. A mesma coisa acontecendo com o Montoya, que vem coladinho ali no Schumacher na 8ª posição. Esses são os 8 que neste momento estão pontuando. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin. Pensou novo. Nova Skin. Agora nós vamos, Reginaldo, aí para 22 voltas finais. A tendência é que cada um vai fazer uma parada. Porque nós tivemos 2 paradas aí do Heidfeld. Vamos ver. Não entrou sobre investigação, então ele conseguiu entrar na velocidade. O Heidfeld fez a 2ª parada. O Raikkonen tem que fazer. O Alonso vai ter ido para uma. O Rubens Barrichello vai ter que fazer mais uma parada para 3. O Coulthard só fez uma parada, porque uma na realidade foi punição. Foi um drive-thru, ele passou pelo box. O Felipe Massa tem que fazer mais uma parada, o Schumacher também e o Montoya também. O Raikkonen tem aí 15 segundos de vantagem para o Alonso. E o Heidfeld, que já fez a parada, tem 25 segundos de vantagem para o líder. Quer dizer, o Heidfeld está em condições melhores do que o Alonso, que ele está 9 segundos e meio atrás. A posição do Alonso é irreal, a não ser. E volta que o Alonso parou, você que anota tudo aí, Reginaldo. O Alonso vai para 2. Então, o Alonso parou na volta 24, ele vai parar agora na 46. Então a posição do Heidfeld é muito boa. Mas o Heidfeld também vai fazer 3. O Heidfeld vai parar na 47. Aí vai ter que fazer mais uma parada. E a vantagem dele para o Rubinho é de 14 segundos. O Rubinho vem tirando. Virou 32,7 o Heidfeld, virou 32,0 o Rubinho. Tem que andar muito agora o Rubinho para tentar brigar por esse terceiro lugar. Na teoria, o Rubinho e o Heidfeld vão parar na mesma volta. Aí você vai vendo o carro do Villeneuve. O Villeneuve tem apenas a 14ª posição, já tomou uma volta do líder do Raikkonen. Aí a vantagem do Raikkonen para o Alonso de 15 segundos, ponto 4. O Heidfeld nessa volta virou um 33,8 e o Rubinho virou um 32,1. Ele tirou 1 segundo, ponto 7. É o que ele tem que fazer agora. Ele tem que agora nas próximas. Qual é a volta que você fez a previsão para ele parar? O Rubinho tem que parar na 46. Agora ele tem mais 8 voltas na corrida. Ele tem que acelerar nessas 8 voltas. Ele tem que tirar
Ele tem que tirar mais de um segundo, por volta. O Mark Webber está ali ao lado do Frank Williams, o dono da equipe e o piloto que fez a lambança, que fez a bobagem toda e atropelou o carro do Montoya. O Frank Williams nem olha para ele. A gente vê um detalhe interessante também comparado à corrida de Mônaco. Você vê o Alonso, já passou da metade da prova, ele consegue ter um ritmo forte, ele virou agora praticamente igual ao Raikkonen, 31,8. Isso se deve ao trabalho que a equipe, o engenheiro, deve fazer em relação ao carro. Por quê? Em Mônaco o desgaste do pneu traseiro da Renault foi excessivo, eles tiveram grandes problemas da metade da corrida em diante. E você vê que o engenheiro se dedica a encontrar o equilíbrio aerodinâmico correto, quem sabe amolecer um pouco a suspensão traseira de amortecedor, mola, barra de torção, justamente para pensar não no melhor desempenho para uma volta, mas sim numa maior durabilidade dos pneus para a corrida. E isso a Renault soube fazer muito bem feito, o Alonso consegue imprimir um bom ritmo até agora. Na história da Williams, Galvão, neste ano, que a gente viu lá o Mark Webber ao lado do Frank Williams, o Webber tem sido mais regular em corrida do que o Heidfeld, tanto que ele marcou pontos em 5 corridas nas 6 disputadas. Mas ele tem 18 pontos, está em quarto, ou seja, um apenas à frente do Heidfeld. E continuando assim, agora ele vai exatamente perder essa 4ª posição para o companheiro de equipe. Sendo terceiro ou sendo segundo, o Heidfeld ultrapassa aí o Mark Webber. 39 voltas completadas. Montoya e Schumacher, rapaz, eles vão se estranhar. Isso é bom pro Felipe Massa que está ali na frente. Montoya chegou, botou o carro na frente, tomou o troco. O Montoya está muito mais rápido nesse momento, ele vai tentar de novo. Vai tentar de novo o Felipe Massa, isso é bom pro Massa. Olha lá, ó. E o Schumacher foi para defender. Schumacher foi para defender, veio na linha para defender o Montoya. Tá aí o Schumacher. Acontece o seguinte, ele não é só rápido não. Isso aí chama espalhar. Ele deixou o carro espalhar, não é isso, Guto? Deixou o carro espalhar. Ah, é? Quer passar? Ih, rapaz, meu carro tá abrindo, meu carro tá indo embora, meu carro tá indo embora. Ele deixou o carro espalhar pra cima do outro. Finge que nada tá acontecendo e ocupa toda a pista. E geralmente a briga entre os dois sempre sai faísca, né? Então vamos ver o que acontece. Fingiu que não aconteceu nada, mas tirou totalmente o espaço do Montoya. Ou você vai lá pra fora ou nós bateu aqui. Deixou o carro espalhar. Raikkonen é o primeiro, Alonso é o segundo, Heidfeld é o terceiro, Barrichello é o quarto, Coulthard em quinto, Massa em sexto, Schumacher se pegando ali com o Montoya e essa briga vale pela 7ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. O Montoya está desesperado para passar o Schumacher, porque ele deve parar na próxima volta. O Schumacher tem mais 3 voltas, tem 3 voltas a mais de gasolina do que ele. Ele está vendo que tem mais carro que o Schumacher, ele sabe que se ele passar o Schumacher, ele pode atacar o Felipe Massa. O Massa virou nessa volta 1:32,7. O Schumacher virou 1:32,8. O Montoya virou 1:33,4. E o Rubinho, 32,8. O Heidfeld, 31,7 o Rubinho. Outra vez ele foi 1 segundo e 1 mais rápido. Ele vem sendo 1 segundo mais rápido. Mas a diferença ainda é grande, ainda está na casa dos 10 segundos. Teria que tirar o máximo possível essa diferença o Rubinho para tentar brigar por uma posição no pódio com o Heidfeld. Agora chega uma informação de que o Heidfeld não para na volta 47 não. Ele vai até a 51 e está reclamando de muita saída de traseira do carro. Se ele vai até a volta 51, ele vai fazer aquilo que chamam um splash and go. Ele vai parar só para colocar combustível aí para 8 voltas, aquela parada muito rápida. E por que teria um problema de traseira agora? Já desgaste essa é aquela história, antes que o Burt vai explicar melhor, mas é aquela história de que, como a tendência é de sair de frente, os engenheiros se aplicam em dar mais pressão aerodinâmica na dianteira ou de amolecer demais a dianteira. E aí causam uma saída de traseira nas curvas de alta. Como hoje em dia o regulamento força você ter o mesmo acerto para tomada de tempo para a corrida, isso que o Reginaldo falou é verdade. Você acaba tendo que equilibrar o carro para dar uma volta rápida na classificação, mas que não é o acerto ideal para a corrida e faz com que o desgaste de pneu traseiro seja maior. Você viu a expressão do Ron Dennis, agora você viu a expressão do Norbert Hogg. Não é de tranquilidade, não, ali na McLaren. Você vê os problemas da McLaren, travando os pneus. E acontece isso, o regulamento foi feito para isso, essa história de você não trocar pneu. Os motores estão resistindo até melhor, mas os pneus vão se desgastando. E em Mônaco, por exemplo, onde é praticamente impossível ultrapassar, nós tivemos muitas ultrapassagens nas voltas finais, porque a diferença
de um carro para o outro em relação ao desgaste de pneu era muito grande. Isso pode voltar a acontecer aqui, começa a voltar a acontecer aqui. Nós vamos agora ir para as 17 voltas finais. Você viu o Villeneuve abrindo, o Alonso fez essa volta 1:31,9. Nesse momento ele é o carro mais rápido na pista. O Raikkonen é o primeiro, o Alonso em segundo. Diminuindo um pouquinho, está 14,1 ali, a diferença entre eles. O Raikkonen virou 33,0. Vamos ver o Rubinho, esperar o Rubinho fechar a volta. 31,9, 1 segundo e 1 de novo. Lá vem o Rubinho, 8,2 ele vem tirando em relação ao Raikkonen. A diferença, se você se lembra, era de 14 segundos, já está em 8. Mas ele tem aí que remar bastante. Reginaldo, quando é que para mesmo? Você que tem os números aí das paradas? De quem você falou? Do Rubinho. O Rubinho na volta 46 ou 47. Isso 5 voltas. Né? 5 voltas. Se ele continuar tirando um segundo por volta, ainda vão faltar 3. É uma conta complicada. Ficou faltando 3 segundos ainda para ele chegar depois e brigar com o Heidfeld. Com o Heidfeld. Pela posição no grid. Olha só. A história de pneu ali, você fica com aquele pneu ali, o pneu você só pode trocar um pneu se furar. O regulamento diz que só pode trocar um pneu se... Aquilo ali era pneu de chuva, o meu tá ali fazendo graça, aquilo ali não tá apoiado ali, que tá cansado, aquilo é pneu de chuva. Tava lá escrito groove, pneu de chuva. Aí o Raikkonen na parada dele. Você vê que o Alonso passou. Aqui o Villeneuve não conta. E o Raikkonen vai voltando. E o Raikkonen apareceu lá na entrada da reta. Então nesse momento o Alonso é o primeiro, Raikkonen é o segundo e o Raikkonen vem na terceira posição, vem ele aí. Aí o Raikkonen vem na terceira posição, Rubens Barrichello. Olha só, 1:33,3. Para o Heidfeld, 1:31,7 para o Rubinho, 1 segundo e 6 agora. Então se ele estava tirando 1, tirou 1 segundo e 6, daqueles 3 que faltavam, faltou 2,4. Nesse ritmo ele vai brigar pelo pódio. Nesse ritmo vai brigar pelo pódio. Tirando 1 segundo e 6, nesse ritmo vai brigar pelo pódio. Seria o que melhor poderia acontecer para o Rubinho. Ontem nós falamos do treino, hoje não tocamos no assunto. Ele foi muito criticado porque teria reclamado, teria sido o choro do Rubinho. A ultrapassagem foi limpa realmente. Foi absolutamente limpa a ultrapassagem do Schumacher em cima dele. O que acontece é que foi o restinho de pressão que faltava para a panela apitar. Ou que foi a gota d'água que transbordou o balde que ele chutou. Como queiram vocês aí. Ele já vinha segurando essa explosão. O que é aquela história? Olha, esse pneu não, esse pneu você não pode usar, só quem pode usar é o Schumacher. Se você está atrás do Schumacher, fique atrás dele, fique quieto aí. Se o Schumacher está atrás de você, o Schumacher pode tentar passar. E várias outras coisas que vinham sendo acumuladas. E a gente já estava percebendo. E aí vou dizer uma coisa, num jantar, no sábado, véspera da corrida de Barcelona, Reginaldo, a gente já começava a perceber que o Rubinho estava para estourar. Começava a perceber que ele estava para estourar. Então foi muito mais uma reação de coisas acumuladas. Só acho que ele devia ter feito isso antes. Devia ter chutado esse balde antes. Então, ele tomou uma posição. Mesmo que isso custe a permanência dele na Ferrari, ele tomou uma postura e tomou uma posição forte dentro da equipe contra o Schumacher. Não tem nada a ver com... Eu acho que não é tão diretamente ligado à forma com que a ultrapassagem foi feita, sim o fato de ter sido realizada. E ele ali atrás teria recebido ordem para ficar quieto. Sem dúvida nenhuma. Massa vai para o boxe. Então, foi uma tomada de posição do Rubinho. O que de melhor poderia acontecer para ele seria isso. Ir ao pódio e deixar o Schumacher fora do pódio. Seria o que melhor poderia acontecer para ele. Newsy vai para o boxe também, o Massa vai voltando. Se fazia necessária essa explicação, não é nenhuma defesa, mas apenas a constatação de um fato que quem convive aí no dia a dia, de quem convive nas corridas, e vê que estava... Você vê que vai... A bochecha vai inchando assim, até a hora de fazer. E foi o que aconteceu com o Rubinho. De tanto engolir sapo, 5 anos e meio engolindo sapo. 15 voltas para o final. Alonso é o primeiro. E fez a melhor volta da prova. 1:37,77. O asturiano volta a andar rápido. Ele tem 10,9.
A menor volta foi um 30.711, agora ele virou um 30.777, o que se mostra que está andando muito rápido, está na hora de parar também. E o Raikkonen é o segundo, o Heidfeld é o terceiro, o Barrichello é o quarto, o Coulthard é o quinto, Schumacher foi para a sexta posição. E o Felipe Massa vai voltar ali esperando a parada do Montoya e esperando a parada do Schumacher. O Montoya está aí acelerando. Na sétima posição, o Montoya e o Felipe Massa voltou atrás dele. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1. Diga lá, Bassan, tem gente andando na brita. O Alonso tá andando rápido demais, andou na brita. Diga, Bassan. Só para complementar com relação ao Rubinho, o Luca Colaiani, responsável pela comunicação da Ferrari, fez questão de nos chamar hoje para dizer que não há nenhum desgaste na relação do Rubinho com a Ferrari. O contrato vai ser cumprido normalmente e a Ferrari acha até que se o Rubinho se sente confortável em manifestar a opinião dele, ele pode e deve fazê-lo sem problema nenhum, Galvão. Que bom. Mudança tá bem ali, hein? Não, mas isso a gente fica muito contente, que isso já tem uns 3 anos. Foi quando a Ferrari imaginava que não tinha que dar nenhuma satisfação ao público brasileiro, não tinha que dar nenhuma satisfação a quem aí a saída do Alonso. E aí foi cobrada uma posição da montadora, que é dona da Ferrari aqui no Brasil, foi cobrada uma posição e a partir do dia seguinte o Luca Colaiani começou a chamar as pessoas lá para dizer, não, tomei uma dura. Bem feito. 46 voltas completadas. Olha o Rubinho, 4.7. Ele tirou 10 segundos em relação ao Heidfeld. Tirou 10 segundos em relação ao Heidfeld. Pode ter uma melhor condição de pneu nesse momento, porque aí sim entra a briga do pneu, que um tem Michelin e o outro tem Bridgestone. É o Schumacher quem vai pro box. Vamos ficar de olho na pista, ver se o Felipe Massa passa. Isso é importante. Ver se o Felipe Massa passa. Se ele volta à frente do Schumacher. 6 segundos. 6 segundos. O Schumacher vai voltando ali. Vai voltar na frente do Felipe. Voltou na frente do Massa. Passou o Felipe Massa aí atrás do Schumacher, ele perdeu a posição. São aquelas voltas rápidas que o Schumacher faz antes de parar. Quando ficou com a pista livre, o Massa estava andando no limite dele. Quando ficou, não tanto com a pista livre, mas é o que ele arrisca, né? É o que ele arrisca sempre antes de parar. E com isso voltou na frente do Felipe Massa. Mas repito, é importante o Felipe Massa vir para os pontos. Aí o Alonso. A gente deve ver agora a equipe limpando bastante os radiadores devido àquela escapada que o Alonso deu umas voltas atrás. Aí eles vão checando ali a pressão dos pneus e olha, tem pouco pneu ali, mas as paradas agora são assim, ó, 6 segundos o Schumacher, 5.6 o Alonso. Vamos para 12 voltas finais. E atenção, Rubens Barrichello sai na frente do Alonso. Rubens Barrichello passa na frente do Alonso, mas vai ter que fazer uma parada, né? Coulthard parando. São as paradas definitivas agora. O problema do Rubinho era em relação ao Heidfeld, porque na teoria o Heidfeld também teria que fazer. Então, quem tá bem é o Alonso nessa parada aí. Quem tá bem nessa parada é o Alonso, para ir para a segunda posição. E o Heidfeld começou a andar um pouquinho mais forte que o Rubinho, justamente agora que ele precisava ser mais lento para o Rubinho conseguir a ultrapassagem, ele voltou a andar um pouco forte. Mas ficou um pouco mais leve agora. Ficou um pouco mais leve, começou a andar mais rápido. Reginaldo, tudo que o Alonso tem como objetivo, ou deveria ter como objetivo, é isso. Neste momento em que a McLaren se mostra mais forte do que a Renault, e o Raikkonen vai ganhando as corridas, ele tem que ser segundo. Esse é o jogo dele. Porque é diferente. Depois que inventaram esse lugar entre o primeiro e o segundo na Fórmula 1, né? A diferença antes era 2 pontos a apenas. primeira deram 10 pontos, o segundo 6, agora 2 pontos apenas. Veja só. O Alonso tem 49. Se ele faz 8, vai para 57. O Raikkonen tem 27, vai para 37. A diferença permanece alta em 20 pontos. Cai 2 pontos, mas permanece alta. E nesse momento, como a McLaren é muito superior, imagino eu, o objetivo da Renault tem que ser segundo. Se o Raikkonen ganhar, eu preciso ser segundo.
E aí, Rubinho vai pro boxe. Rubinho no boxe. Na diferença de 22 pontos, se o Alonso conseguisse ser segundo em todas e o Raikkonen ganhar todas, que é uma coisa difícil, demoraria ainda 11 segundos para eles terem o mesmo número de pontos. 11 provas. 11 provas. Para eles terem o mesmo número de pontos. 5.2. Agora é a história. Imagine o Heidfeld se parar, se é que vai parar dele, vai botar aí uns 4 segundos de combustível. Aí vai voltando o Rubinho. 5.2 foi o recorde, né? Essa do Rubinho. Raikkonen, Heidfeld, Alonso, Barrichello, Coulthard, Fisichella, Schumacher e Massa. Ele tá aí no limite. Tá no limite aí no limite dos pontos. E tá 2.6 à frente do Montoya. Esse aqui é o problema. Mas o Fisichella vai ter que parar, né? O Fisichella fez uma parada só. Imagino que o Fisichella vai ter que parar. Se ele tiver que parar, do Fisichella pro Felipe Massa, são 13 segundos. Ele ganha essa posição. Vai parar com certeza. Aí ele teria uma lambuja para garantir entrar na zona de pontuação. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a maior cobertura GSM do Brasil. 11 voltas para o final. Você dizia do Fisichella, com certeza ele vai parar. A previsão era na volta 47, nós já estamos na 48, quer dizer, ele não passa da 50ª. Aí você vai com o Alonso. O Alonso que quer a segunda posição. Tem tudo aí para ter a segunda posição. Passa em terceiro nesse momento. O primeiro é o Raikkonen, o segundo é o Heidfeld. O terceiro é o Alonso. Rubens Barrichello vai passar na 4ª posição. Olha só. Essa é aquela escapada que ele deu, né? Estou repetindo, é aquela saída dele. Aquela saída dele antiga. Eles estão agora mostrando por um outro ângulo. A angústia ali do pessoal. Olha o mecânico tapou os olhos. Ai, meu campeonato indo embora. E apenas a 7ª corrida. Olha só o estado do pneu. É o pneu traseiro, foi o problema que ele teve em Mônaco, foi o problema que ele teve em Barcelona. Está tendo um desgaste muito grande nos pneus traseiros. O desgaste excessivo, a única vantagem é que ele consegue manter um tempo razoável. Ele não perdeu tanta performance quanto perdeu em Mônaco e Barcelona. Olha só o Raikkonen que tem 1.8 para o Heidfeld, mas a gente está fazendo conta aqui de que o Heidfeld tem que fazer mais uma parada. O Heidfeld para na volta aí, 51, tá aí prontinho. 49. Olha, vamos ver aqui, eu quero fazer conta aqui, 1.8 para 29, vou arredondar para 2, 27 segundos. Dá pro Rubinho? Apertado. Vai voltar perto. Não deve dar, mas vai voltar perto. Vai voltar pelo menos com vontade de brigar. Vai voltar muito perto. Era aquelas voltas que ele quase conseguiu tirar. A não ser que a Williams, que também não é anormal, a Williams ter problema no pit stop. Ah, mas aí é só botar um pouco de combustível. Vamos ver. Mas o interessante para esse final de prova é que nessa pista é possível ultrapassagem e o Rubinho andando 1 segundo mais rápido como ele vinha andando, talvez ele consiga ultrapassar o Raikkonen na pista. O Rubinho botou 5.2, o Heidfeld botou 5.5. Olha lá, o Rubinho pintou lá na reta. Voltou bem, não, voltou com muita vantagem. Voltou com muita vantagem. O Heidfeld foi em relação ao Rubinho. Tem 9 voltas para tirar. Acelera, Rubinho. Vamos embora, tentar esse pódio. Raikkonen é o primeiro, Alonso é o segundo. Heidfeld é o terceiro, Barrichello é o quarto. Coulthard é o quinto, Fisichella é o sexto, Schumacher é o sétimo, Felipe Massa é o oitavo. E o Montoya, o Felipe Massa virou um 33,9. O Montoya virou um 33. Olha o Fisichella no box. Vamos ficar de olho no Massa, ver se ele ganha essa posição. Se ele vem para a 7ª posição, porque aí ele teria tranquilidade. 4.6, essa é a amigo, vai voltando. Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Cadê o Felipe Massa? Olha o Montoya aí, ó. Olha o Montoya tinha passado o Felipe Massa. O Felipe Massa deu uma errada. Fez uma volta de 1,39,8. Você vê que o Montoya voltou colado do Fisichella e com isso o Felipe Massa outra vez sai da zona de pontuação. Está em 9º lugar de novo. A exemplo do que aconteceu. Lá em Mônaco. Ele fez uma volta de 1,39,8. Olha o Lewis. Segura barata aí, Lewis. Aí ele segurou. Eu gostaria de ver o que aconteceu com o Felipe Massa. Estava esperando ele passar na frente do Montoya. O Montoya estava 2,5 segundos atrás dele. E ele fez uma volta. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ô, Felipe. Olha o que o pessoal vai puxar sua orelha. O ponto que sai. Aí a 8 voltas do final.
Tava na cara que ele teve problema, porque fez uma volta aí. Aí. Deve ter furado o pneu. Tem um pneu para trocar ali, aí fica completamente sem chance de pontuação. Andou a corrida inteira na zona de pontuação. Andou o tempo inteiro na zona de pontuação. E o Rubinho está 5 segundos atrás do Wright. Vai ter que fazer milagre agora para tentar tirar dessas 8 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet, a maior linha de veículos do Brasil. Olha aqui, tem alguma coisa no pneu dianteiro direito do Raikkonen, tá deixapando ali. Tá deixapando o pneu, dá pra ver um filete de borracha voando. Tá deixapando o pneu, ele tem 7,4 de vantagem pro Alonso, só como trepida, como treme o carro inteiro. Pode dar Alonso na corrida, hein? Pode dar Alonso na corrida e Rubinho não pode. Vamos ver qual é a atitude que ele vai fazer. Não pode ainda, não pode parar ainda, né? Mas olha, você vê que tem problema no pneu dianteiro direito, ele chapou um pouco, de chapar, ou seja, perdeu um pedaço de borracha. E aí, na velocidade que ele gira ali, no contato com o asfalto, imagina a vibração que isso traz. A visão do piloto fica horrível nessa hora, com vibração. O carro de Fórmula 1 é tão duro que você não consegue nem enxergar a pista direito. Eu vou dizer uma coisa, vai dar Alonso. A diferença é de 6 segundos e nesse momento o Alonso foi 1,2 segundos mais rápido que o Raikkonen nessa última volta. E a tendência é só piorar o carro do Raikkonen. A tendência é só piorar. Aí você vê agora lá. Aí isso na gíria a gente diz que o pneu está quadrado. Você vê pelo desenho, né? Passando em espaços, onde você vê aquela marca do pneu. Ninguém sai impunemente da pista assim, vai andar na grama, na brita, dá pancada na zebra. Ninguém frita pneu tantas vezes quanto ele fritou no final da reta. Tá pagando o preço do que aconteceu. Então o Raikkonen é o primeiro, Alonso é o segundo, o Raikkonen é o terceiro, o Barrichello é o quarto. Nesse momento o Rubinho tirou 9 décimos, está 4,3 atrás do Heidfeld. O Coulthard é o quinto, Schumacher é o sexto, Fisichella é o sétimo, Montoya é o oitavo, o nono é o Trulli, o 10º é Felipe Massa. Essa diferença aí é que é importante. Ó. Olha como está caindo. A diferença de 6,1 já caiu para 5. 8 décimos num trecho. Num trecho de volta, em 2 trechos de volta. A tendência agora é isso, ele tinha virado 33,1, o Alonso 31,9. Quer ver? Porque essa altura já avisaram o Alonso, acelera, amigo, que você vai ganhar. Acelera que você vai ganhar. O Raikkonen virou 1,33,3. O Alonso 1,32,0. A diferença caiu para 4,9. Abriu no tráfego. E aí o Alonso também não tá com essa maravilha de pneu todão para mandar o Alonso ir atrás. É o que se esperava, né? Ter esse drama no final. Isso é a emoção que vem no final da corrida. O problema é que o Alonso sendo na traseira é menos crítico nessa pista do que o Kimi Raikkonen sendo na dianteira. Ele vem tirando 3, 4 décimos por trecho. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Aí você vai vendo o drama do Kimi Raikkonen, segue na ponta. Merece a vitória, mas vai por ali. O Burke já disse que ele não deve estar nem vendo a pista direito, que deve estar tremendo ali o carro, balançando debaixo do capacete, debaixo da viseira ali, a cabeça do Kimi Raikkonen. Às 3 da tarde, Fausto Silva vem agitar o seu Domingão do Faustão, a primeira parte. Às 4 você vai ter o Campeonato Brasileiro ao vivo, mais uma rodada importante do Campeonato Brasileiro de Futebol. E depois volta o meu amigo Fausto Silva para terminar de agitar no seu Domingão. Raikkonen para Alonso, 4,6 a diferença. Lá vem o espanhol, lá vem o asturiano, acelerando. Vamos ver agora. Era de 4,6 no último trecho e agora 4,4. Vai fazendo um milagre ali na frente. O Kimi Raikkonen tentando sustentar a primeira posição, restando 5 voltas para o final. Quero ver o Rubinho em relação ao Heidfeld. Schumacher. Ô, Schumacher, você também vai lá fora, Schumacher. Foi lá para fora o Schumacher. Quanto tempo será que ele perdeu, hein? Quanto tempo será que ele perdeu? Será que isso ajuda o Felipe Massa? Difícil, né? Tá muito na frente. 52 para ele estava 20 segundos na frente do Felipe Massa, a não ser que tenha estragado o carro. Olha o Felipe não tem mais condições. Ele acha que quis insistir, tá um pneu preparado, tá muito lento. Felipe já não consegue fazer a curva, tem pneu furado.
Tem pneu furado. Agora abandona qualquer chance de qualquer oportunidade. Custou a ele também aquela saída de pista. Também fica por conta dos desgastes de pneu. Também teve isso. Também teve isso no Grande Prêmio da Espanha. Ele também chegou sem pneus. Olha lá. Também. No dianteiro esquerdo também deixa pôr. Um pedaço de borracha batendo lá. Aí não tem o que fazer, amigo. Aí não tem o que fazer. Vamos ver o Raikkonen. Raikkonen em relação ao Alonso. Barrichello está 5,1 atrás do Heidfeld. O Heidfeld nesse momento anda mais rápido que o Rubinho. O Rubinho por enquanto tem a 4ª posição, é uma boa posição, 2 posições na frente do Schumacher. Vamos ver a briga lá na frente. Quando passar o Raikkonen serão 4 voltas para o final. Ele vai vivendo o drama dele ali. Passou e passa o Alonso. O Alonso não está conseguindo se aproximar como se esperava com o problema do Raikkonen. Quebrou alguma coisa ali, hein? Quebrou um pedaço da asa ali, daquela saída que ele deu, olha lá. Quebrou um pedaço da asa ali e pegou no pneu dianteiro. Eu diria que é esse pedaço de borracha que foi que quebrou a asa. Pode ser também. Também pode ser. Foi como o Galvão disse, talvez na saída de pista tenha trincado a asa e depois com a pressão ela tenha quebrado. Naquela saída, já trocaram o bico, aí perde todo o tempo do mundo, tem direito a trocar um pneu. Ele tem direito a trocar um pneu porque ou é furado ou na iminência de provocar um acidente. Assim diz o regulamento. E com isso perde todo o tempo e vai. Já tomou volta e fica sem nenhuma chance. Andou o tempo todo na zona de pontuação. Namorou com os pontos de novo. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, fazendo mais que o possível. Muito bem, menos de 4 voltas para o final. A briga, na verdade, porque o Rubinho não consegue mais se aproximar do Heidfeld. O Heidfeld virou um 33,3, ele virou um 32,9. Tirou 4 décimos, a diferença é de 4,8, aí restando menos de 4 voltas. A briga está nos 4 segundos que separam o Raikkonen do Alonso. Mas o Raikkonen consegue a mágica de virar um 32,6. Ele está virando um 33,3, conseguiu virar um 32,6. Está nervoso, Ron Dennis? Angustiado o Ron Dennis ali. Pezinho balançando ali, né? Tá nervoso ali o Ron Dennis, mas parece que pode acontecer, Burti. Soltou um pedaço de borracha de uma vez e melhorou a situação para ele? Pode ser, mas dá pra ver ainda que o pneu deve ter um defeito. O que pode acontecer, Galvão, é que o piloto, como ele tem aquele tanto de aparato do ponto de vista eletrônico, de diferencial, controle de tração, freio motor, ele consegue regular o carro para o problema que ele está encontrando. Então, se o carro tinha muita vibração, saía muito de frente ou saía de traseira, ele consegue dar algumas voltas com aquele problema, corrigir nos acessos eletrônicos da diferencial e etc. e melhorar o carro. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Raikkonen. Porque ele começou a virar meio segundo mais rápido do que estava virando quando surgiu o problema. Mesmo assim, tenta se aproximar o Alonso. A diferença cai para 3,5 segundos. Só que são 3 voltas para o final. Tem que agora partir para o ataque. E o Heidfeld também vem ali se balançando para todo lado. Ele virou 32,5, o Rubinho virou 31,8, 7 décimos mais rápido. O problema é que agora o Alonso, para ganhar a corrida, ele tem que tirar 3,5 segundos e ultrapassar o Raikkonen em menos de 3 voltas. O Rubinho, para ir para o pódio, tem que tirar 4 segundos e ultrapassar o Heidfeld na tentativa de ir para o pódio. Aí não tem muito o que fazer. Vamos ver. Sempre existe aí uma expectativa do que possa acontecer, já que estão com o carro acima, vão bater os dois, hein? Aí o Cartiano vai voltar para cima do Monteiro. Parece que piorou agora. Agora parece que piorou. Agora piorou. Olha só a dificuldade dele. Mesmo assim, virou 32,9, amigo. O Alonso virou 32,1, 2,7 a diferença. Agora o Alonso tem que ir para cima e dizer para ele, eu quero ganhar. Ou então fica quieto ali em segundo naquela história aquela história de eu fico em segundos e fico em 20 pontos. É numa situação crítica como esta que você vê o grande piloto que é o Raikkonen. Mas olha a situação. Olha a situação dele. Impressionante vibração. Impressionante o ritmo que ele está conseguindo andar. Talvez possa até, o Burti, afetar o eixo ali, o semi-eixo. Olha, quebra. Com uma vibração tão alta como essa, você consegue encontrar problema tanto na suspensão, até mesmo na parte aerodinâmica, assim por diante. E olha, o mesmo drama está vivendo o Heidfeld com o Rubinho. O Rubinho agora foi 1 segundo e 1. Então o Alonso está 2,7 atrás do Raikkonen e o Rubinho 2,9 atrás do Heidfeld. Problema é que agora vem menos de uma volta.
mas caiu para 2.2. É visual agora. Lá vem o Alonso. Ele para cima do Raikkonen. Será que vem o Rubinho também para cima do Heidfeld? São as brigas no final da prova. Nas últimas 2 voltas. Esse regulamento trouxe para a Fórmula 1. Ninguém tem vitória garantida e ninguém sabe o que vai acontecer, porque os pneus estão resistindo cada vez menos. E o verão europeu vem por aí. Hoje a corrida começou com 43 graus de temperatura na pista. Eu quero ver andar na Hungria com 65 de temperatura na pista. Olha lá. Olha lá, estourou. Não tinha solução. Era um risco muito grande. Era um risco muito grande. Tinha razão para estar angustiado o Honda. Que susto tomou. Eu vou dizer o seguinte, não estourou o pneu não. Saiu. Foi o semi-eixo, né? Exatamente. Ele já vinha balançando de lado, ele vinha forçando. O risco maior que eu senti era esse. Esse é o tipo de sorte que o Schumacher tem. Se fosse ele acabaria a prova e quebraria o carro depois da bandeirada. Raikkonen está fora. Alonso vai vencer, ficou a 1 volta da vitória. O homem de gelo deve ter derretido ali. E Rubens Barrichello, desse jeito, vai pro pódio. E ele já deu até uma aliviada. Olha só, a roda saiu, né? Que não é que furou. Ele ia pegando o Takuma Sato ali. É aquilo, a gente via a roda balançando ali quando o Reginaldo falou com o Butch, falou com a propriedade, não pode estar comprometendo ali o semi-eixo, essa coisa. Saiu, quebrou a suspensão. Olha o Alonso dizendo aí, ganhei. Se eu não bater nele, eu ganhei, porque ele viu aquela confusão toda na frente. E o perigo é a roda bater na cabeça do piloto. Acho que até chegou a tocar. É por isso que ela fica presa agora, né? Por isso que agora ela tem esse dispositivo para ela prender. tem, mas nem sempre consegue segurar. Mas dessa vez segurou. A angústia da McLaren, o Alonso vem para a 4ª vitória dele na temporada. Caiu no colo do Alonso. E agora vai abrir mais 10 pontos. Se a diferença era de 22, vai para 32. Aí vem o Alonso para ganhar a prova. Aí vem o Alonso, caiu no colo dele a vitória. Alonso vence o grande prêmio da Europa no circuito de Nürburgring na Alemanha. 4ª vitória dele na temporada e vamos ter Rubens Barrichello no pódio. Vamos esperar aí Heidfeld e Rubinho. Heidfeld e Rubinho. Aponta por lá o Heidfeld pela 2ª vez em 2º lugar. Heidfeld, Rubens Barrichello na vitória pessoal nesse momento. Uma vitória pessoal do Rubinho nesse momento. Ele chegando na 3ª posição, indo para o pódio. O Schumacher vai ser em 5º. Empata com o Schumacher na classificação. Vai buscar o Schumacher na classificação. Uma vitória pessoal do Rubinho no momento em que ele tomou uma posição. Mais do que qualquer choro de ultrapassagem, aquilo, repito, foi uma tomada de posição do Rubinho. Gostaria que tivesse acontecido antes. Já deveria ter acontecido antes, mas foi uma vitória pessoal dele. Alonso ganhou uma vitória. Olha o Schumacher passando só agora. Schumacher passando, e grande resultado do Coulthard com a 4ª posição. Grande resultado do David Coulthard, Schumacher em 5º. O Fisichella com todos os problemas chegou em 6º. O Montoya fica com a 7ª posição. A McLaren, de dona absoluta da corrida, fez só 2 pontos. Vibra demais o Alonso. Ele sabe a importância dessa vitória que caiu no colo dele. O Fisichella largando do box chega em 6º e o Trulli com time punição e tudo. Punição em 8º. O Lewis em 9º. E olha aí a falta de sorte com o problema de pneu. 4 ele aponta. 4. Já ganhei 4. Já levei 4. E o Felipe Massa, que nessa história toda podia ter sido o 6º colocado ali atrás do Schumacher, mas não pontuou. Aí o momento em que partiu tudo, arrebentou tudo, que perigo. Quase que ele pega um sapo. Era o Jason Button ali, era o Jason Button que estava ali. Quase que ele pega o Jason Button e deu sorte. Graças a Deus não aconteceu nada de mais sério com o Kimi Raikkonen. Olha aí, o momento em que a gente via que a roda, olha como ela balai. Não resiste. Não tem como resistir. Ele ia abrir a última volta. Voltamos já com o pódio, com a vitória do Alonso, com o Heidfeld em 2º e Barrichello de novo no pódio na 3ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. Oi, tudo bem? Hi, my name is Jessica. Do you speak English? Because you know I'm really amazing. Inglês, pessoal! Rápido! 1, 2, 3. Stop, sem pânico. É só pedir uma nova skin. O resto é enrolation. Amigo, traz aqui uma novation pra minha amigation, loration. Pensou novo? Beba com moderação. Já imaginou você ao vivo no GP da Itália? Chegou o grande prêmio Cartão Petrobras. Peraí, vou dar licença. Levanta aí, sorri. Valeu. Ô, amor! Oi,
Sim. Sorrindo, todo mundo. Ah, perfeito. Nas compras acima de R$50 com cartão Petrobras, você concorre a 5 viagens e assiste a corrida na área VIP da equipe BMW Williams F1. Corra e peça já o seu. Cartão Petrobras. A Petrobras sempre com você. Ai, amor. Que tal se um banco acreditasse no que ninguém vê? Se ele enxergasse o que você ainda nem sonha e visse seu desejo se realizando? Que tal se ele acreditasse que os imprevistos são parte da vida? E se ele acreditasse em tudo isso quando visse você pela primeira vez? Banco Real, fazendo mais que o possível. É aqui o departamento de ideias do cigarro? É sim, você é meu novo ajudante. E o que a gente faz aqui? Todos os anos são milhares de mortes pelo cigarro. Precisamos criar formas de convencer os jovens a fumar. Criar novos consumidores. Aí um dia esses consumidores fumam até ficar velhinho. Fique esperto. O cigarro quer enrolar você. Ministério da Saúde. Bem, amigos da Rede Globo, você está vendo aí a vibração do Alonso. Ele bate nos pneus, agradece aos pneus que resistiram, a vibração do Briatore. Sabe o que acontece? Esse problema com o Kimi Raikkonen, aí o Rubinho que volta ao pódio, o Nick Heidfeld pela segunda vez vai na segunda posição ao pódio. Esse problema do Raikkonen pode ter dado até o título, porque é uma diferença muito grande. O Raikkonen ia fazer 10 pontos e o Alonso 8. Ele fez 10 e o outro não fez nada. É uma diferença muito grande. Quer dizer, agora ele tem 59 para 27, ele tem 32 pontos de vantagem. Ele ia ficar com 20, foram 12 pontos. E isso pode fazer uma diferença muito grande, é mais do que uma vitória. Estamos cedo ainda no campeonato, mas pode fazer uma diferença muito grande. Alonso em primeiro, Heidfeld em segundo, Barrichello em terceiro, Coulthard em quarto, Schumacher em quinto, Fisichella em sexto, Montoya em sétimo, Trulli em oitavo. Ficou aí com a 14ª posição Felipe Massa, com os problemas que teve no final da corrida. Linda a imagem, a vibração. Ali a chegada do Flávio Briatore. Aí como ele vai brincar com o Herbert Blanche. O Herbert Blanche, antigo parceiro do Bernie Eccleston, quando o Bernie Eccleston era o dono da Brabham. Herbert Blanche foi chefe de equipe do Nelson Piquet, quando ele correu na Brabham. E tá aí, trabalha na FOM há muitos anos. E a brincadeira do Flávio Briatore está na FIA. E é um... Ó, se tem gente boa praça na Fórmula 1, gente boa é o Herbert Blanche. Tinha o Herbert Blanche e o João Ramírez. O João Ramírez se aposentou, sobrou o Herbert Blanche. Foi bacana a brincadeira ali com o Herbert Blanche. E lá vão eles pro pódio. Que corrida maluca, hein, Reginaldo? Uma corrida de final inesperado, final bacana, né? Muito disputado. Olha a condição do pneu da Renault aí. Os pneus traseiros que já têm apresentado problema nas últimas corridas. Né? Por isso que o Alonso foi lá dar uma batidinha no pneu, porque foi o que garantiu a prova para ele e foi o que tirou o Raikkonen da corrida, embora não tenha sido o pneu em si, mas o defeito do pneu que acabou causando uma quebra do semi-eixo da suspensão, que era até esperado. E o Heidfeld chega pela segunda vez em segundo lugar, 2 vezes consecutivas. Olha aí o hino espanhol. Vamos lá, vamos à execução do hino nacional espanhol.
Aí tivemos a execução dos hinos nacionais da Espanha, a vitória do Alonso, a Marseillaise, o hino nacional francês pela Renault. Aí vamos para a premiação. Reginaldo Leme, concluindo seu raciocínio. Não, só dizer que o Kimi Räikkönen teve 4 problemas em 7 provas, por isso ele ganhou 2, mas está nessa situação agora complicada. O Alonso, das 4 vitórias, 3 por merecimento e 1 por sorte absoluta. E o Rubinho, com esse pódio, que é o segundo do ano, porque ele marcou o primeiro, também foi segundo na Austrália, ele empata em pontos com o Schumacher, mas tem 2 pódios contra 1. O Schumacher, deixa eu ver aqui, o Schumacher tinha 12 pontos. O Rubinho tinha 10 pontos, o Rubinho foi terceiro, o Rubinho fez 6 pontos aí. O Rubinho pula na frente do Schumacher. O Schumacher marcou pontos. O Schumacher, vamos ver a classificação dos dois aqui, se tá certo. Os dois têm 15 pontos exatamente, ele pula na frente. Luciano Burti. Excelente corrida. Acho que esse novo regulamento de que o pneu tem que ser o mesmo durante toda a prova é um pouco perigoso, como a gente viu com o Räikkönen, mas que traz emoção até a última volta. A gente tinha o costume de saber na metade da corrida já quem era o vencedor, e agora não. Agora a gente tem que esperar até o final para saber o que vai acontecer no resultado final. Então acredito que para o GP do Canadá, que é uma pista que permite ultrapassagem, seja um GP muito interessante e emocionante. Daqui a 2 semanas a Fórmula 1 volta no Canadá, na Ile de Notre-Dame, no Grande Prêmio do Canadá. Classificação: Alonso 59, o Räikkönen tem 27, o Trulli, que terminou aqui na 8ª posição, marcou um ponto na nossa marcação aqui, faltou o ponto do Trulli, tem os mesmos 27 do Räikkönen. O Heidfeld tem 25 pontos. Depois nós temos o Mark Webber. O Mark Webber, que não marcou pontos, permaneceu aí com 18 pontos. Aí vem Fisichella e Ralf Schumacher, 17. O Schumacher, o Barrichello, o Schumacher e o Kubica tem 15 pontos. Aí a classificação. E a Fórmula 1 volta daqui a 2 semanas para o Grande Prêmio do Canadá no circuito da Ile de Notre-Dame. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Mais uma bonita corrida de Fórmula 1. Até a próxima. Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula 1 2005. Oferecimento Chevrolet. Qualidade.